Nesse vídeo você vai ver a história completa do Inferno de Dante, o homem que teria andado pelo inferno e visto coisas terríveis como o rio fervente de sangue onde as almas ficam, e encontrou personagens históricos como Júlio César, personagens mitológicos, criaturas mitológicas e muito mais. E é claro que ele acabou encontrando o próprio Lúcifer, inclusive seria a versão mais bizarra do Lúcifer que eu já vi. De longe. E não, você não tá maluco, nesse vídeo aqui eu compilei toda a série do Inferno de Dante, porque eu vi que muita gente acabou vendo apenas o primeiro episódio e não o resto. E como em breve eu vou trazer o Purgatório de Dante, que é a sequência da história, eu tô dando mais uma chance da galera ver. E é claro também que é bom pra revisitar a história e já ir pra sequência. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo que me ajuda bastante, hein? Bom vídeo pra vocês. A história começa com o Dante estando em uma floresta escura, ou melhor, uma selva escura. Como ele chegou até lá não dá para saber ao certo, mas segundo o próprio, ele teria dormido em algum momento do caminho e acordado lá. Essa selva era tão terrível que só do Dante lembrar dela, ele já começa a tremer de medo. A selva era tão cruel e tão sombria que até a morte era algo muito bom comparado a ela. Em um certo momento, no meio daquele lugar, o Dante acaba nos pés de um monte. Quando ele olha para cima, ele vê alguns raios de luz e se enche de esperança. Então ele resolve subir esse monte. O Dante viu na sua frente um leopardo. Não adiantava o quanto o Dante tentasse dar a volta por ele, de alguma forma o leopardo sempre acabava na frente do Dante e bloqueando o seu caminho. Então ele começou a olhar para cima e ele continuava vendo aqueles raios de luz. E mais uma vez ele se encheu de esperança. E depois de várias tentativas, ele conseguiu passar pelo leopardo. Mas nem deu tempo de comemorar, e ele viu uma outra fera na sua frente, um leão. E a situação ficou ainda pior quando ele viu que estava vindo na sua direção uma loba também. O leão parecia avançar em minha direção com a cabeça erguida. E tão faminto e raivoso que até o próprio ar parecia temê-lo. E depois veio uma loba, magra e cobiçosa, cuja visão tornou minha alma tão pesada pelo medo que eu possuía, que não vi mais esperanças naquela escalada. A loba avançava lentamente e me fazia descer, me empurrando de volta para aquele lugar onde a luz do sol não entra. Após descer o monte, o Dante percebeu que tinha um vulto que estava se aproximando dele, e pediu que por favor que aquele homem não fizesse nada de mal com ele. Mas então o vulto respondeu: "Homem não mais", respondeu o vulto. "Homem eu fui um dia, nasci em Mantua, nos tempos de Júlio César e vivi em Roma no Império de Augusto. Fui poeta e narrei a Odisseia de Enéas, que fugiu de Troia depois do incêndio. E tu, por que não sobes o precioso monte, princípio e causa de toda a glória?" Então Dante o reconheceu, aquele era o espírito do poeta Virgílio. Nesse momento o homem se encheu de felicidade e respondeu que ele até tinha tentado subir o monte, mas no caminho apareceram 3 animais que fizeram com que ele voltasse. E ele até pede a ajuda do Virgílio para voltar a subir o monte. Entretanto, o espírito responde que aqueles animais não sairiam de lá tão cedo, e também que a jornada do Dante na verdade era outra. Virgílio seria o guia de Dante por um lugar de tormento, onde os mortos vão para tentar uma segunda chance, onde eles sofrem pela esperança de um dia ir para um lugar melhor. E depois, caso Dante queira ir até o céu, ele teria um outro guia, já que a entrada de Virgílio é bloqueada naquele reino. "Poeta", respondi, "eu te imploro, em nome desse Deus que não conheceste, que me ajudes a fugir deste mal ou de outro pior. Eu te seguirei a esses lugares que descreveste, que eu possa ver a porta de São Pedro e os tristes sofredores do quais me falaste." Então Dante segue Virgílio. Quando a jornada começou, já estava anoitecendo. Após agradecer às musas pela história que mal tinha começado, mas já estava em sua memória, o Dante disse para Virgílio que estava inseguro, porque não sabia se era digno de tal jornada. O Virgílio então, pensando em tranquilizar o Dante, começou a contar a história de como tinha chegado até ele. Ele disse que estava lá no limbo com outros poetas, quando de repente apareceu uma bela mulher. "Ó generosa alma mantuana", disse ela, "ajude-me a socorrer um amigo que está perdido na selva escura. Vai com a tua fala ornada e ajuda-o para que eu seja consolada. Eu sou Beatriz, que pede que tu vás. Venho do céu e para o céu voltarei. Foi o amor que me trouxe e é ele quem me faz falar."
O Virgílio diz que então ele perguntou para a mulher se ela não tinha medo de um lugar tão escuro quanto aquela selva. A Beatriz diz que não, que eles deveriam ter medo de coisas reais que realmente poderiam machucar, como por exemplo, não ajudar alguém que ela gostava tanto. Nesse momento ela some e Virgílio vai até Dante, no exato momento que ele está fugindo das feras. Para completar, o Virgílio diz que o Dante não deveria ter medo de nada, já que tinham pessoas que guardavam ele lá do céu. Ó piedosa aquela que me socorreu, e tu que tão cortês atendeste ao seu pedido, com tuas palavras eu tornei-me outra vez disposto. Vamos que agora ambos queremos a mesma coisa. Tu serás meu guia e eu te seguirei. E assim seguiram o caminho. Em um certo momento os dois se depararam com uma espécie de portão. Em cima dele estavam escritas as seguintes palavras: por mim se vai a cidade dolente. Por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente. Justiça moveu o meu alto Criador, que me fez com o divino poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas. Eternamente o duro, deixai toda a esperança, vós que entrais. O Dante, é claro que quando leu aquilo ficou muito assustado. Ele olhou para Virgílio e perguntou o que eram aquelas palavras. O espírito então respondeu que ele não precisava ter medo daquilo, mas também não poderia ser fraco. Aquele era o lugar que ele tinha falado antes, onde ficavam as almas sofredoras que acabaram se perdendo em suas escolhas durante a vida. O Virgílio então pega na mão de Dante, sorri para ele para passar uma certa confiança e leva ele pelo portal. Logo que entrei, ouvi gritos horríveis, suspiros e prantos que ecoavam pela escuridão sem estrelas. Os lamentos eram tão intensos que eu não me contive e chorei. Gritos de mágoas, brigas, queixas iradas em diversas línguas formavam um tumulto que tinha o som de uma ventania. Eu, com a cabeça já tomada de horror, perguntei: mestre, quem são essas pessoas que sofrem tanto? Esse é o destino daquelas almas que não procuraram fazer o bem divino, mas também não buscaram fazer o mal, respondeu o mestre. Se misturam com aquele coro de anjos que não foram nem fiéis e nem infiéis a Deus. Tanto o céu quanto o inferno os rejeita. O Dante também pergunta a Virgílio por que aquelas almas lamentavam tanto. Qual era o castigo que elas sofriam? O poeta então responde que aquelas almas não tinham direito à salvação e nem à morte. O mundo, a misericórdia e a justiça esqueceriam eles. O Dante poderia até vê-los, mas deveria passar reto. Então olhei e vi que almas formavam uma grande multidão, correndo atrás de uma bandeira que nunca parava. Estavam todas nuas, expostas e picadas por enxames de vespas, que as feriam em todo o corpo. O sangue escorria, junto com as lágrimas, até os pés, onde vermes doentes ainda os roíam. Ao olhar mais para frente, Dante viu outra multidão às margens de um grande rio, que esperavam o barco de Caronte, o velho pálido que era responsável por manobrar o barco das almas. Quando Caronte chega ao local, ele diz: almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno. Abandonai toda a esperança de ver o céu outra vez, pois vou levar-vos às trevas eternas, ao fogo e ao gelo. Quando ele me viu, ele gritou: e tu, alma vivente, te afasta desse meio, pois aqui só vem morto. Vendo que eu não me mexia, mais calmo, ele falou: tu deves seguir para o outro porto, onde um outro barco, maior, te dará transporte. Nesse momento, Virgílio diz para Caronte que ele deveria se acalmar, porque o Dante não tinha feito nada demais. O Caronte então se cala, mas ainda dava para ver em seus olhos vermelhos que a raiva ainda estava lá. Ele ficava do lado de seu barco vigiando as almas que choravam e entravam nele. De vez em quando ele pegava o seu remo e batia naquelas almas que ficavam enrolando. Depois ele subia no barco e cruzava o rio, e antes sequer de chegar ao outro lado já tinham várias outras almas esperando. Enquanto tudo isso acontecia, um vento bizarro apareceu no céu, junto com um terremoto e um clarão vermelho, que foi tão forte que o Dante desmaiou. O mesmo estrondo que fez com que o Dante desmaiasse foi o mesmo que acordou ele. E quando ele viu, ele estava na borda do fosso infernal. Ele até tentou olhar para baixo para ver se via alguma coisa, mas apenas viu a escuridão eterna. Virgílio chama ele e diz que eles tinham que continuar. Mas o Dante percebe uma coisa estranha no rosto de seu mestre. Estava meio pálido, parecia que ele estava com medo. Como queres que eu te siga tranquilo se estás com medo? Perguntei. Não é medo, respondeu. A piedade me clareia o rosto, por causa das angústias das gentes desamparadas que aqui sofrem. Andemos, pois temos ainda um longo caminho pela frente. Esses dois andaram pelo primeiro círculo, onde incrivelmente não tinham gritos, apenas suspiros.
Como Dante não perguntava nada, o próprio Virgílio resolveu explicar quem eram aqueles espíritos que por ali andavam. Esses coitados não pecaram, mas não podem ir para o céu, explicou, pois não foram batizados. Estão aqui as crianças não batizadas e aqueles que viveram antes de Cristo, como eu. Aqui não temos sofrimento, mas também não temos nenhuma esperança. O Dante sentiu pena das almas. Pensou em quanta gente boa podia estar perdida nesse lugar. Então perguntou a Virgílio se ele ou outra pessoa ali conseguiria de alguma forma ascender aos céus. E o espírito respondeu: eu era novato nesse lugar, respondeu Virgílio, quando um rei poderoso aqui desceu. Ele usava o sinal da vitória na sua coroa, veio e nos levou Adão, Noé, Moisés, Abraão, Davi, Israel, Raquel e vários outros que ele escolheu. E deve saber, antes que essas almas fossem levadas, nenhuma outra alma humana havia alcançado a salvação. Enquanto conversavam, os dois continuavam andando, até que puderam ser vistas algumas luzes, e depois foram ouvidas algumas vozes. E essas vozes chamavam por Ovídio, e eram de poetas muito famosos, Horácio, Homero, Ovídio e Lucano. Eles conversaram um certo tempo somente com Virgílio e depois cumprimentaram Dante, fazendo dele quase que um sexto membro do grupo. Eles foram andando até chegar em um castelo com algumas luzes e que era cercado por um riacho. Eles passaram pelo riacho como se as águas fossem na verdade um chão bem duro. Depois passaram por 7 portões até chegar em um lugar bem verde, com outras pessoas conversando. Eles subiram até uma colina e dali o Dante pôde ver que tinham várias outras figuras históricas naquele lugar, como César, Aristóteles, Ptolomeu, Zenão, Sócrates e entre outros. O Dante até se animou em conversar com todas aquelas pessoas, porém ele não tinha tempo para isso. Virgílio e Dante se despediram dos outros poetas e seguiram sozinhos, por um lugar que já não tinha nenhuma luz. Quando entraram no segundo círculo, eles viram o rei Minos, que estava rangendo seus dentes e recepcionando e julgando todos. No inferno, Minos acabou ganhando uma cauda de serpente. Então ele ouvia o que as almas tinham para falar, julgava elas e enrolava sua cauda em seu próprio corpo. Cada volta que a cauda dava era o número de círculos que a alma iria descer. Tinha uma multidão de almas em volta dele. Elas eram ouvidas, então eram arremessadas no fosso infernal. Ó tu que entras no asilo da dor, disse Minos ao me ver, interrompendo o seu ofício. Vê bem em quem confias, e como entras aqui. É fácil de entrar, mas não te enganes. Por que gritar? Respondeu Virgílio ao juiz dos mortos. Não podes impedir esta jornada. Onde tu, que sequer se pode, isto se quer e não peças mais nada. O Minos ficou quieto, e os dois continuaram o caminho. De repente começaram a surgir alguns barulhos que eram bem estranhos. Pareciam quase como choros e lamentações. Como o lugar era bem escuro, esse barulho parecia quase como um assobio que ocorre no mar durante tempestades. Os primeiros e mais altos vinham de uma espécie de redemoinho gigante que ficava jogando almas de um lado para o outro, por um vento que nunca parava. Nesse redemoinho, o Dante reconheceu algumas pessoas, e o Virgílio começou a explicar quem elas eram. A primeira, cuja história deves conhecer, explicou o mestre, foi imperatriz de povos de muitas línguas. É Semíramis, a sucessora e esposa de Nino. A que a segue é a viúva de Siqueu, que se matou por amor. Ali tu vês Cleópatra, luxuriosa, vês Helena e também Aquiles, Paris e Tristão. E uma por uma, ele me indicou outras 1000 sombras que tiveram suas vidas desfeitas pelo amor. Surpreendentemente, o Dante queria conversar com 2 dessas almas, que estavam tão juntas e tão leves que pareciam até uma parte do vento. Entretanto, Virgílio disse que ele deveria esperar um pouco até que o vento do redemoinho se acalmasse um pouco, então ele poderia chamar os 2. E assim o Dante fez. Assim que ele viu que o vento deu uma acalmada, ele chamou pelas almas, e elas eram Paolo e Francesca, que eram cunhados e amantes, e acabaram sendo mortos pelo marido traído enquanto eles estavam lendo o romance de Lancelote e a rainha Guinevere. Enquanto um dos espíritos contava tudo o que aconteceu, o outro chorava muito, tanto que acabou contagiando o Dante, que também chorou até cair no chão. Quando acordou, o Dante já estava no terceiro círculo, com mais almas e mais tormentos para todos os lados. Esse local estava sempre tendo uma chuva gelada, que era de granizo e de neve, que caíam sobre uma lama podre, onde tinha algumas almas que ficavam enterradas.
Nesse local também tinha o Cérbero, o cão infernal de 3 cabeças, que ficava latindo com muita raiva para aquelas almas. Ele tinha barba preta, olhos vermelhos, uma barriga grande e garras afiadas, com as quais ele rasgava as almas. Os espíritos ficavam gritando de dor enquanto tentavam desviar daquela chuva gelada. Quando o cachorro viu os 2 viajantes, ele abriu as suas 3 bocas e mostrou as suas presas enquanto latia com muita raiva. Porém, Virgílio rapidamente pega um pouco daquela lama podre e arremessa na boca de Cérbero, que então se acalma. Os 2 começam a passar por aquela lama e vão pisando naqueles espíritos, que mais parecia na verdade que eles estavam pisando em nada, e nenhum deles reagia, exceto um que se levantou na frente de Dante, que era Siaco, um flautista, e após uma conversa breve com o poeta, ele voltou para a lama. O Dante então se vira para Virgílio e diz o seguinte: Mestre, quanto a este tormento, ele crescerá, será o mesmo ou será atenuado após a grande sentença? Retorna à tua ciência, na qual se ensina que o ser mais perfeito mais sente seja o bem ou a ofensa. Embora essas almas malditas nunca possam um dia chegar à perfeição, para lá, mas para cá, será a sua sina. Conforme iam andando, se aproximaram do 4º círculo, onde estava Pluto. Papi Satan Lep, começava Pluto com a sua voz rouca. Virgílio virou-se para mim e disse, com segurança, não tenhas medo dele. Lembra-te que, por mais que ele tenha poder, ele não pode impedir a nossa descida. Depois dirigiu-se a Pluto e gritou, cala a boca, lobo maldito. Consome em ti, mesmo tua raiva. Nossa descida não é sem propósito, pois é algo que se quer nas alturas. Depois da fala de Virgílio, o Pluto se calou, e os 2 continuaram seu caminho pela borda do círculo. Desse local dava para ver que esse círculo tinha muito mais almas que os 2 anteriores. Eles se dividiam em 2 grupos. Eles ficavam lançando pesos que se chocavam. E quando isso acontecia, um lado começava a fazer perguntas para o outro. Uma metade perguntava por que eles gastavam tanto, enquanto a outra perguntava por que eles poupavam tanto. Depois, eles viravam e tomavam caminhos opostos, até se chocarem do outro lado do círculo, e assim continuava por toda a eternidade. Então o Dante vira para o seu guia e pergunta quem eram aquelas almas. Todos, respondeu o mestre, em sua vida terrena não foram judiciosos com os seus gastos. Isto declaram quando se encontram nas suas culpas opostas. Esses de coroa pelada são clérigos, papas e cardeais, nos quais a avareza se manifesta mais facilmente. O Dante diz então que, de alguma forma, ele poderia reconhecer algumas pessoas ali, mas o Virgílio corrige ele. É inútil a tua esperança, respondeu o mestre. Sua vida sem conhecimento os tornou imundos e agora é mais difícil reconhecê-los. Eternamente se enfrentarão aqueles de punho cerrado e aqueles outros sem cabelo. Mal dar e mal guardar os tirou do mundo, colocando-os nessa rinha. Mas não vale mais a pena falar deles. Vês, filho, como de nada adianta os homens brigarem pela fortuna, pois todo ouro que está ou já esteve sob a lua não comprará um minuto sequer de descanso para essas almas cansadas. Sem demorar muito, eles foram descendo para o 5º círculo através de uma vereda escura, onde surgiu uma fonte de água preta e fervente. Eles foram seguindo a água até dar em um pântano que era chamado Estige. Mesmo estando tudo escuro, dava para ver ali alguns vultos que estavam com muita raiva, batendo uns nos outros, arrancando membros e surrando uns aos outros. Filho, disse o bom mestre, aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira, e vou te dizer-te ainda, se me crês, que embaixo da água há gente que suspira, fazendo-a borbulhar. São aqueles vencidos pelo rancor, a ira contida e passiva, porém igualmente destrutiva. Eles gorgolam lodo e formam as bolhas que pipocam sobre esta lama fétida. Eles deram uma volta por esse pântano até chegarem a uma grande torre. No topo da torre tinham 2 chamas, e bem distante no rio também tinha algumas luzes que ficavam piscando, que parecia que alguma coisa queria se comunicar com a torre. Então o Dante vira para Virgílio e pergunta o que eram essas coisas e o que elas significavam. Mas o Virgílio disse para ele ser paciente, porque já já ele mesmo descobriria. Então de repente surge no rio um barquinho que estava sendo comandado por um velho. E ele estava indo na direção dos 2. Flechas, flechas, desta vez tu gritarás em vão, respondeu meu senhor, pois só vai nos levar a outra margem e nada mais. Contendo a sua ira, o barqueiro concordou. Meu guia calmamente embarcou e depois eu entrei. E só então o barco pareceu carregado.
Enquanto navegavam por esse rio, de repente apareceu uma alma e começou a conversar com o Dante, perguntando quem ele era, o que um vivo fazia por ali. Mas o Dante ficou bravo e disse que reconhecia quem ele era, mesmo naquele estado podre, e sabia de tudo que ele tinha feito. A alma parece que ficou com tanta raiva que pulou no barco e partiu para cima de Dante, mas o Virgílio foi mais rápido e jogou aquele homem de volta para o rio. As outras almas que estavam no lago partiram para cima dele e diziam que eles finalmente iriam pegar o Philip Argent. E agora, meu filho, chamou meu mestre, nos aproximamos da cidade que se chama Dit, com seus tristes cidadãos e grande companhia. Mestre, observei, já posso ver as suas mesquitas logo acima do Vale Infernal. Elas brilham vermelhas como ferros de brasa. É o fogo eterno que arde no seu interior que faz esse brilho rubro se espalhar pelo baixo inferno, completou Virgílio. Eles entraram pelo fosso que cercava a cidade e flechas deu a volta nela, onde foi possível ver muros que pareciam ser de ferro. Quando atingiram a entrada, rapidamente Flechas gritou para que os dois saíssem de seu barco. Ao descerem, foram recebidos por um grupo de demônios, que perguntaram quem era aquele que, sem morte, estava andando pelo submundo. Virgílio então se adiantou e fez sinais dizendo que queria conversar sozinho com eles. Caro meu guia, chorei em desespero, que tantas vezes me deste tanta segurança. Por favor, não me deixes agora. Se não pudermos prosseguir nesta jornada, que voltemos já sem demora. Mas ele, confiante, me respondeu: não temas, porque nosso passo ninguém pode impedir. Mas espera aqui e descanse. Não deixes de ter segurança, pois podes ter certeza que não te deixarei sozinho nesse mundo baixo. Ele falou isso e foi encontrar com os diabos. E eu fiquei só a observar de longe, eu não ouvi a conversa. Eu só vi a briga de longe e a porta da cidade se fechar diante de Virgílio, que voltou para mim cabisbaixo, em passos lentos. Olha só quem me nega a cidade da dor, disse triste. Mas não temas, pois ainda vencerei esta prova. A esta hora já deve estar no portal deste inferno alguém por quem esta entrada será aberta. Conforme os dois andavam, depois de não conseguirem entrar na cidade, o Dante começou a perceber uma mudança no rosto de seu mestre. Ele parecia preocupado, ele reclamava e falava bem baixinho, e isso começou a deixar o Dante com bastante medo. O medo me tomou quando vi o semblante do mestre, que se aproximava e dizia quase para si: precisamos triunfar, senão... Mas não, ora, a ajuda nos fora prometida, como demora. Eu vi muito bem como ele mudou de tom ao tentar encobrir o que falara, ou a palavra que não havia pronunciado, por isso mais medo tive ainda, pois a frase que ele deixara incompleta, eu completei com um sentido pior. O Virgílio tentava encobrir o que falava, mas não adiantava. O Dante percebia que o semblante de seu mestre estava bem diferente. Então ele resolve perguntar para o Virgílio se mais alguém do limbo, assim como eles dois estavam fazendo, tentou descer pelo inferno. Enquanto a conversa acontecia, apareceram as primeiras criaturas do novo círculo. Isso é raro, mas é verdade que eu mesmo já fiz essa viagem e desci até o círculo mais profundo quando uma vez fui convocado. Não se preocupe, pois conheço bem o caminho. Virgílio continuou a falar, mas de repente minha atenção se voltou para o céu e eu vi as três fúrias infernais. Eram figuras femininas, ungidas de sangue e com serpentes ferozes no lugar dos cabelos. O mestre, que já conhecia as escravas de Proserpina, me apontou. Olha, são as Eríneas ferozes, aquela é Megera, à esquerda, e aquela que chora à direita é Alecto. Tisífone é a do meio. As três chamavam por Medusa e lamentavam por terem deixado o herói Teseu escapar. E nesse momento o Dante, que já estava com medo, se aproxima ainda mais de Virgílio. O seu mestre então pede para que ele tampe os olhos, porque quando a Medusa chegasse, se ele olhasse diretamente para ela, ele seria transformado em pedra e não poderia voltar para o mundo real, o mundo dos vivos. O Dante então tampa os seus olhos e o Virgílio coloca suas mãos sobre as mãos de Dante. Mas de repente um estrondo enorme e uma ventania começa a acontecer. O Virgílio destampa os olhos de Dante e pede para que ele olhe em direção ao pântano. Olhei e vi mais de 1000 almas apavoradas no ar, fugindo, saindo do caminho de um ser que vinha, caminhando sobre a estige, sem molhar os pés. Ele afastava o ar sujo com as mãos e essa aparentava ser a única coisa que o incomodava. Eu tinha certeza, agora, que ele vinha do céu. Voltei-me para o meu guia, mas ele fez um sinal para que eu permanecesse em silêncio. O anjo chegou e tocou as portas de Dit com uma pequena vara, fazendo com que elas abrissem sem nenhum esforço. Ó almas mesquinhas,
Ele começou sobre as portas da cidade sombria, porque resistes contra aquela vontade que nunca pode ser negada, e que, mais de uma vez, só fez aumentar o vosso sofrimento. Depois de dizer essas palavras, o anjo voltou pelo mesmo caminho de onde ele tinha vindo, e os dois viajantes então continuaram o seu caminho, agora mais tranquilos, afinal de contas, um anjo tinha vindo até eles e abrido o portão. Eles passaram por ele sem grandes dificuldades. Ao chegar lá dentro da cidade, eles viram um cemitério de tumbas que estavam todas abertas, e dentro delas haviam almas que choravam e gritavam. Mestre, perguntei, que sombras são estas que aqui jazem e que só podemos perceber pelos seus lamentos? São os hereges e seus seguidores. Em cada tumba repousam os réus de uma mesma seita, que são torturados pelo fogo eterno. Dobramos então à direita e continuamos a caminhar entre a muralha da cidade e as sepulturas. Enquanto os dois andavam entre a muralha e as sepulturas, o Dante vira e pergunta a Virgílio: Mestre, estas pessoas aqui enterradas, podemos vê-las? Pergunto isso já que todas as tumbas estão descobertas e ninguém as guarda. Elas serão um dia fechadas quando aqui retornarem com os corpos que deixaram lá no mundo. Esse cemitério que aqui vês é para Epicuro e seus seguidores, que acreditavam que a alma morreria junto com o corpo. E quanto à outra questão que me fizeste, ela será em breve respondida, assim como o desejo que escondes de mim será atendido. Ó meu bom guia, eu não escondo meu coração, e se pouco falo, é porque tu mesmo me pedisse isso outras vezes. Ó toscano que falais com tamanha honestidade, por vosso sotaque reconheço que sois de minha cidade natal, daquela nobre cidade que tratei, talvez, de forma muito dura. Essa última frase o Dante ouviu saindo de uma tumba. Ele se assustou novamente e correu para perto de Virgílio, mas o seu mestre disse para ele se virar, pois aquele que tinha falado era Farinata. Ele já estava de pé e dava para vê-lo da cintura para cima. Quando Dante olhou para ele estava imponente, parecia até que ele desprezava o inferno. Então, devagar e calmamente, o Virgílio guiou Dante para mais perto de Farinata. E só para você não ficar perdido, Farinata foi um dos mais importantes líderes dos Gibelinos lá de Florença. Vai e escolhe tuas palavras com cuidado. E quando eu estava diante de sua tumba, ele me olhou um pouco, meio desdenhoso, e perguntou: quem foram vossos ancestrais? E eu, que desejava contentá-lo, nada escondi e contei-lhe a verdade. Com isso ele levantou um pouco as sobrancelhas, mas depois disse: tão duros na oposição foram a mim, aos meus parentes e ao meu partido, que por 2 vezes eu os expulsei, mas 2 vezes eles retornaram, repliquei, coisa que vossos partidários nunca conseguiram fazer. Dante conversou com Farinata por um tempo, e por último perguntou quem compartilhava a tumba com ele. Farinata respondeu que ali estavam Frederico II, que foi rei de Sicília, imperador do Sagrado Império Romano, e o cardeal Ottaviano degli Ubaldini, que era conhecido por apreciar os valores mundanos e ser amigo dos Gibelinos. O Dante depois então retorna a Virgílio e vão para a esquerda, encontra uma vereda que descia para o fosso profundo em direção a um lugar com ar espesso e mal cheiroso. Os dois chegaram à beira de um precipício, e ali tinha um barranco, e na frente dele tinha uma espécie de rampa ou escada que era formada por pedras. Só que desse precipício lá do fundo saía um cheiro tão forte e tão fedido que fazia que qualquer um que chegasse muito perto dele desse alguns passos para trás. Então os dois viajantes tiveram que se esconder desse cheiro perto de uma tumba, onde estava escrito: aqui jaz o Papa Anastácio, cujo Fotino desviou do bom caminho. Esse Papa, junto com o diácono Fotino, foram acusados de heresia por dizer que o Espírito Santo não saía do Pai e que o Pai era maior que o Filho. Nós teremos que atrasar um pouco a nossa descida para que possamos nos acostumar com este ar poluído. Devemos então encontrar uma forma de aproveitar esse tempo utilmente, sugeri. Ele concordou e iniciou então uma detalhada explicação sobre a geografia dos 3 círculos restantes do inferno. Meu filho, depois deste barranco há mais 3 círculos concêntricos organizados em degraus como os anteriores. Toda a maldade é alcançada ora através da violência, ora através da fraude. Embora ambas sejam odiadas pelo céu, a fraude, por ser uma perversão exclusiva do homem, desagrada mais a Deus. Os fraudulentos, portanto, são colocados nas valas mais profundas do inferno,
onde sofrem muito mais. O próximo círculo, segundo Virgílio, seria o círculo dos violentos, que é dividido em 3 partes de acordo com cada tipo de violência que a pessoa teria praticado durante a sua vida. Na primeira parte ficariam aqueles que praticaram violência contra outra pessoa ou contra os bens de outras pessoas, como por exemplo os assaltantes, os assassinos, os tiranos, que ficariam em grupos diferentes de acordo com cada crime que cada um cometeu. Na segunda parte desse círculo ficariam aqueles que praticaram violência contra si mesmos ou contra seus próprios bens. Nesse caso seriam as pessoas que entregaram a própria vida e os gastadores que ficaram gastando dinheiro com apostas, por exemplo. E na última parte ficariam aqueles que praticaram violência contra Deus, que eram orgulhosos e ficavam tacando blasfêmias e heresias e perseguindo a criação de Deus. Os 2 últimos círculos ficariam para aqueles que praticam fraudes. Existem 2 tipos de fraudes que um homem pode praticar. No 8º círculo ficariam aqueles que quebraram a relação do homem com a natureza. E são os ladrões, os aduladores, os hipócritas, os trapaceiros, os sedutores e entre outros. No 9º e último círculo, e o menor de todos inclusive, ficariam para aqueles que não somente quebraram a relação do homem com a natureza, mas também quebraram a confiança entre os homens. E eles ficariam junto com o Dite, ou com o Lúcifer, onde seriam punidos por trair a confiança daqueles que confiaram neles. E depois disso então o Dante vira e pergunta para Virgílio por que alguns pecadores cumprem suas penas mais leves fora da cidade de Dite e outros cumprem penas mais pesadas dentro da cidade. Por que todos não estão aqui? Será que tu já esqueceste o que diz a tua ética quando ela explica em detalhes as 3 coisas que ao céu mais desagradam? Incontinência, malícia e bestialidade. A culpa por ter pecado por causa da incontinência ofende menos a Deus. Se você lembrar com cuidado essa doutrina, entenderá por que aqueles lá de cima foram separados destes maliciosos aqui embaixo. A explicação foi bastante esclarecedora, mas uma dúvida ainda me atormentava. Eu não entendia como a usura podia ser um pecado de ofensa a Deus. Eu fiz então essa pergunta a Virgílio, que me respondeu: mostra a filosofia àquele que a compreende, como a natureza se manifesta a partir do intelecto divino e da sua arte. Se recorreres à tua física, encontrarás bem no início como a vossa arte também imita a natureza. E como o aprendiz que segue os ensinamentos do seu mestre, a arte, sendo filha do homem, torna-se quase neta de Deus. Se lembras o que diz o Gênesis logo no início, convém ao homem tirar da natureza e de sua arte os meios para a sua sobrevivência. Mas o usuário, ao seguir outros caminhos, agride a natureza e a arte que dela deriva, pois em outra coisa o dinheiro põe suas esperanças. Quando a aurora já chegava, Virgílio chama Dante para continuarem a jornada, porque ainda faltava muito até que chegassem à descida para o rochedo. Os 2 então começaram a descer aquele barranco por aquela rampa que era formada por pedras, que devem ter caído ali provavelmente por causa de algum terremoto ou por algum deslizamento. É claro que essa rampa não era bem feita, era totalmente irregular e bem íngreme, o que fazia com que os 2 andassem um pouco cambaleando. E enquanto eles estavam pelo caminho, eles acharam bem à beira do barranco um personagem bem famoso da mitologia grega, o Minotauro de Creta, que ao ver os 2 ficou com tanta raiva que mordeu a própria mão. Mas Virgílio rapidamente olhou para ele e disse: pensas talvez que estás vendo o Duque de Atenas, que no mundo te trouxe a morte? Vai embora, besta, que este só vem aqui para conhecer vossas penas. Tentando escapar assustado com aquela voz revestida de autoridade, o Minotauro começou a bufar e espernear, escoceando como se tivesse sido ferido. O mestre alerta gritou: vamos andando, rápido! Vamos aproveitar para escapar enquanto ele se consome em sua fúria. Seguiram rapidamente o caminho, que dava para perceber facilmente as pedras se soltando. Enquanto Dante pensava sobre as ruínas, o Virgílio disse: imagino que pensas sobre estas ruínas guardadas por aquela fera semi-humana. Quero que saibas que, quando aqui estive da última vez, esta avalanche ainda não havia acontecido. Se eu bem lembro, ela ocorreu pouco antes da descida daquele que veio ao inferno para levar os justos para o céu. Na ocasião,
todo esse abismo tremeu. Não só aqui houve destruição, mas também em outras partes. Mas olha lá para baixo que em breve avistarás o rio de sangue fervindo as almas dos violentos contra os seus semelhantes. De lá de cima dava para ver uma larga fossa, como Virgílio havia dito. Era curva como um arco. Na base do penhasco apareceram alguns centauros. Segurando arcos e flechas, eles viram os 2 viajantes. 3 deles se afastaram do grupo e foram em direção a Dante e Virgílio, armando o arco e apontando para eles e gritaram: "Vocês aí, o que querem? Que tortura procuram? Falem logo ou eu atiro." Nossa resposta daremos somente a Chiron, teu chefe. Só com ele falaremos, pois tu estás demasiado nervoso. Aquele ali é Nesso, que morreu pela bela Dejanira e fez do seu sangue sua própria vingança. O do meio, que contempla seu peito, é o grande Chiron, que educou Aquiles. O último é Folo, aquele que me ameaçou, cheio de ira. Quando estávamos diante dos centauros, ouvimos Chiron falar aos outros 2. Vocês perceberam que aquele que está atrás move tudo o que toca? Isto não é o que fazem normalmente os pés de um morto. Ele está, de fato, vivo, e eu fui designado para guiá-lo por este caminho. Ele faz essa viagem por necessidade e não por prazer. Ele não é ladrão, nem eu, alma criminosa. Dá-me para nos guiar um do teu povo, para que nos leve à passagem onde o rio fica raso e possa levar este nas costas, pois ele não é espírito que voa. O Chiron então vira para Nesso e pede para que ele mostre o caminho para os 2 viajantes. Então Virgílio e Dante, agora escoltados por Nesso, continuam o seu caminho pelas margens do rio de sangue. E dentro desse rio ferviam almas como se estivessem dentro de uma panela de pressão. Elas gritavam e lamentavam pela dor que estavam sentindo. Era possível ver almas que estavam submersas até a altura do próprio olho. "Esses que tu vês mergulhados até os olhos", explicou o centauro, "são os tiranos que tiraram o sangue e os bens de suas vítimas. Aqui choram por seus feitos desumanos Alexandre e Dioniso, que fez a Sicília sofrer durante anos. Aquele de cabelos negros é Azolino e o outro, louro, é o Bisodeste." Pouco adiante parou outra vez o centauro e mostrou-nos alguns que ficavam submersos no sangue até a garganta. "Eis aquele que assassinou durante a missa, aquele outro cujo coração ainda sangra sobre Tamissa", indicou Nesso. Conforme olhava, Dante conseguiu reconhecer algumas almas que estavam com o peito de fora das águas. Conforme eles andavam, parecia que o rio de sangue ia diminuindo, até que finalmente a única coisa que podia ser fervida eram os pés, e finalmente eles podiam atravessar por um trecho raso. "Assim como vês o rio fervente aqui deste lado, ficando cada vez mais raso", disse o centauro, "do outro lado se torna cada vez mais fundo, até chegar ao ponto de maior profundidade, que é onde sofrem os tiranos. É lá que a divina justiça atinge Átila, que foi o flagelo na terra, e Pirro, e Cesto, e para sempre espreme as lágrimas, que o sangue escaldante produz de Hynir, da Corneto, e Hynir Paso, que transformaram as estradas em campo de sangue." Chegando ao outro lado da margem, o Virgílio e o Dante descem da garupa de Nesso, e o centauro atravessa de novo o rio e vai embora. Mas antes sequer que o centauro terminasse de atravessar o rio, o Virgílio e o Dante já estavam entrando em um tipo de bosque. Mas esse bosque não era verde, mas sim fosco, e não tinha frutos e nem flores. Apenas troncos que eram recobertos com espinhos. Era exatamente ali que as arpias faziam o seu ninho. As arpias eram seres monstruosos, com cara de humano e corpo de pássaro. Então nesse momento o Virgílio avisa o Dante que eles deveriam ter muito cuidado, porque estavam entrando na segunda parte do Círculo da Violência, e ali poderiam ocorrer coisas que eram inexplicáveis. O Virgílio nem tentou explicar para o Dante o que ele poderia ver ali, porque provavelmente ele nem acreditaria. Conforme eles iam entrando naquele bosque, eles começaram a ouvir algumas vozes, mas eles não viam alma nenhuma por ali. Então o Virgílio, pensando que talvez as almas estivessem atrás de galhos ou atrás de troncos, pede para que o Dante pegue um desses galhos e puxe. E quando o Dante faz isso, ocorre um grito ali. Seguindo com o selho de Virgílio, o Dante se aproximou da primeira árvore que viu, estendeu as suas mãos e arrancou um galho dela. E por incrível que pareça, a própria árvore reclamou: "Ai, por que me quebrantas?
gritou o tronco chorando, e depois de se cobrir todo de sangue, disse ainda triste: por que me atormentas? Não tem espíritos de piedade? Homens um dia fomos, e hoje só restam paus. Devias ter mais cortesia mesmo que fôssemos almas de serpentes. Saía da ferida uma mistura de sangue e palavras, cuspindo e assobiando. Assustado, soltei o galho que segurava e permaneci parado, como quem teme. O Virgílio nesse momento tomou a palavra e disse para a árvore que ele que tinha forçado Dante a fazer aquilo, porque se ele mesmo soubesse o que aconteceria, nunca faria. Disse também para a árvore contar para o Dante quem ele era no mundo dos vivos, já que ele acabaria voltando para lá e poderia levar a fama daquela alma junto. Como Virgílio era muito bom com as palavras, a árvore não resistiu e contou. Ela disse que era o ministro de Frederico II, o rei de Sicília. Segundo ele acabou sendo vítima de mentiras, injustiças e calúnias. Por causa disso ele acabou se entregando à morte. Ele nunca tinha traído e sempre foi fiel ao seu senhor. E pediu também para que, quando Dante voltasse para o mundo dos vivos, levasse a sua mensagem para quem sabe a imagem dele acabasse sendo lavada da sujeira da inveja. Virgílio esperou um pouco e depois me falou: já calou-se o suficiente, não percas tua vez. Pergunta se há mais alguma coisa que desejas saber. Por que tu não perguntas o que achares que a mim poderá satisfazer? Perguntei. Eu não conseguiria falar. Ele então voltou para o espírito. O espírito em desgraça, dize-nos como uma alma se funde com estas plantas e se algum de nós um dia escapará desses galhos. Ao ouvir a pergunta, a árvore ficou em silêncio por um tempo, até que respirou fundo e o seu sopro soou como um tipo de voz rouca e ela respondeu: quando alguma alma se separa de seu corpo por sua própria vontade, Minos a manda para a sétima foz. De lá, cai nessa selva escura, brota como uma semente e cresce, até tornar-se um espinhoso arbusto. As arpias nutrem-se de nossos galhos e assim nos trazem eterna e intensa dor. Como os outros, um dia retornaremos para reaver nossos corpos, mas nunca poderemos vesti-los, pois injusto seria que tivéssemos algo que rejeitamos. Nós os arrastaremos até aqui, onde, nesta triste floresta, nossos corpos serão para sempre pendurados nos galhos de suas almas vis. Enquanto os três conversavam, um novo barulho chamou a atenção dos viajantes. Eram dois vultos nus que corriam pela selva e arrancavam todos os galhos que viam pela frente. Me acode, morte! Gritava o primeiro. Lano, com tuas pernas poderias ter tido mais sorte na batalha de topo. Dizia outro que, não podendo mais correr, caiu sobre um arbusto e ficou coberto de espinhos. Atrás dessas duas almas, a selva estava repleta de cachorros pretos e magros e famintos, que alcançaram o homem que tinha caído no arbusto e cravaram as presas em suas pernas, e dilaceraram elas, arrancando seus pedaços e fugindo com a parte de seus membros. Depois que os cachorros se foram, o Virgílio levou o Dante até um arbusto que chorava por causa de suas diversas feridas que sangravam. Ele estava todo fraturado, mas ainda assim eles conversaram. O diácono de Santo Andrea chorava: que culpa tenho de tua vida perversa? Quem foste tu que agora, através das feridas, sopras com o sangue este sermão amargo? Perguntou o mestre. Ó almas que chegaram a tempo de ver esta injusta mutilação que separou-me dos meus galhos, por favor, junte-os em volta de meu tronco. Eu fui da cidade cujo patrono era o Batista, e lá fiz de minha casa a minha forca. Antes de ir embora, o Dante ficou sentido por aquela alma, que segundo ele, tanto amava Florença. Ele recolheu os galhos caídos e devolveu ao tronco daquela alma que agora estava calada. Eles então continuaram a jornada até um lugar que separava a segunda parte do Círculo da Violência da terceira. Esse lugar era um deserto seco, estéril, com areia grossa e quente. Era cercado por aquela selva anterior, assim como o rio de sangue que fervia as almas cercava a própria selva. Nesse lugar tinha várias almas nuas, todas choravam e gritavam. Cada grupo de almas sofria uma punição diferente. Algumas almas permaneciam deitadas de costas no chão quente, outras reuniam-se acocoradas em pequenos grupos. A grande maioria caminhava sem parar. Sobre todo o areião caíam brasas quentes lentamente, como flocos de neve num dia sem vento.
As brasas batiam na areia e produziam faíscas que aqueciam o chão arenoso, intensificando a dor dos que ali sofriam. Sem descanso, as almas faziam uma dança rítmica com as mãos, tentando em vão afastar as chamas que sobre elas caíam. Então o Dante, que olhava para essa chuva, percebeu que tinha uma alma ali que não se mexia apesar de ser atingido pelas brasas. Ele vira e pergunta a Virgílio: "Mestre", perguntei, "quem é aquele que ali está deitado e age como se as brasas não o incomodassem?" E o vulto, percebendo que dele eu falava, respondeu gritando: "O que um dia fui quando vivo, continua a ser agora morto. Júpiter pode perder as esperanças de vingança, nem o raio com o qual ele me atingiu no meu último dia, nem estas brasas que ele agora lança sobre mim, farão com que eu lhe dê o prazer de se ver vingado." Essa alma era Capânio. Ele foi aquele que amaldiçoou Júpiter, que simplesmente o matou usando um raio. Virgílio explicou isso para o Dante e o chamou para continuar a caminhada, avisando para ele tomar cuidado com a areia quente. Eles deveriam sempre caminhar pelo bosque ao lado. Chegaram então a um riacho vermelho, tão vermelho que impressionava qualquer um que olhasse para ele. O leito e as margens do rio eram feitas de pedra, e as bolhas liberavam um vapor que extinguiam as chamas que caíam acima e nas proximidades do riacho. Entre todas as coisas que te mostrei, não viste nada ainda tão notável quanto este riacho, que extingue as chamas que caem sobre ele, falou o mestre, e eu pedi para que ele falasse mais sobre a origem do riacho. Virgílio explicou que no meio do mar existia um país acabado, chamado Creta. Lá também existia uma montanha que antes era cheia de vida, mas agora era deserta e completamente seca. No centro da montanha tinha um grande velho que tinha suas costas viradas para Damiata e o seu rosto virado para Roma. A cabeça dele era feita totalmente de ouro, os braços e peito eram feitos de prata, as pernas eram feitas de bronze, o resto era todo feito de ferro, exceto o seu pé direito, que é de argila, sobre o qual ele apoia a maior parte de seu peso. Todas as suas partes, exceto a de ouro, estão podres, rachadas por uma fissura por onde fluem lágrimas que descem até os seus pés, onde elas se unem e cavam uma gruta. Essas águas desaguam e formavam o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte, que no final formam o Cócito, que vai aparecer mais pra frente. Se este riacho ao nosso lado tem a sua origem no nosso mundo, por que só agora o vimos? Perguntei. Tu sabes que este lugar é redondo, respondeu, e que nós, virando sempre à esquerda e descendo, não demos ainda uma volta completa. Muito ainda veremos adiante, então não fique surpreso ao encontrar algo que não viste ainda. Onde, mestre, encontraremos o rio Flegetonte e o Letis, que não foi por ti mencionado. Segundo Virgílio, o Flegetonte era a fonte do riacho que saía da floresta. Seria aquele rio de sangue que eles mesmos atravessaram com a ajuda do centauro. Mas o Letis, ele só veria fora desse mundo. Era o lugar onde as almas arrependidas se purificavam. O Virgílio, após dizer isso, falou para o Dante que eles tinham que sair desse bosque. Eles caminhavam por uma margem preta, uma névoa ficava sobre o córrego, mantendo o fogo longe das barragens que seguravam o areão. A selva já tinha ficado para trás, e tão longe, mas tão longe que se olhassem para trás, não era mais possível vê-la. De repente, apareceu um grupo de almas sobre a barragem, e uma dessas reconheceu o Dante, e puxou o seu manto e disse: "Que maravilha! Eu logo que senti que um espírito me segurava, olhei para suas feições queimadas, e apesar de sua face tostada, não pude deixar de reconhecê-lo. Sois vós aqui, senhor Bruneto?" Perguntei. "Filho", respondeu ele, "se não te causar desgosto, deixa que Bruneto Latini se afaste de seu grupo e te faça companhia na breve caminhada." Bruneto Latini era um amigo querido de Dante. Ao vê-lo, o viajante quis se sentar e conversar com o amigo, mas o espírito, por sua vez, disse que não podia. "Se quiserdes, posso sentar aqui convosco", respondi, "se aquele que está comigo não se incomodar." "Eu não posso parar", respondeu ele. "Fui condenado a vagar eternamente. Se um de nós se detiver, terá que permanecer por 100 anos, sem poder afastar o fogo que o atormenta. Segue, portanto, e eu te acompanharei, e depois voltarei ao meu bando, que lamenta sua dor eterna." Dante então caminhou ao lado de seu amigo, mas claro que ele não desceu a barragem. O Bruneto perguntou ao Dante o que ele fazia naquele lugar, já que a sua hora ainda não tinha chegado. Dante contou tudo o que tinha acontecido, desde lá da selva escura, lá no início da história, até aquele exato momento. O Bruneto então fez algumas previsões sobre Dante e Florença.
Por tuas boas ações, a raça maligna te será inimiga. E tem razão, pois entre as frutas podres não convém cultivar o figo. Pelas honras que teu destino te reserva, vão disputar-te ambas as facções. Mas que do bode fique longe a erva. Minha mente não esquece, respondi, e meu coração se parte ao lembrar de vossa figura, amável e paterna, que enquanto viva no mundo, hora após hora, me ensináveis como um homem se faz eterno. E disse-lhe ainda, não é nova esta vossa profecia aos meus ouvidos? Eu anotarei e levarei comigo, junto com outro texto, para que uma mulher, a Beatriz, o interprete, se eu a encontrar. Ainda o Dante perguntou sobre outras pessoas, sobre os companheiros de Brunetto, se tinha algum conhecido entre eles. Eu terei que ser breve, pois meu tempo é curto. Em suma, cada um deles foi preado, letrado ou de grande fama e por só um pecado teve o desprezo do mundo. Se o meu grupo aqui estivesse, eu poderia te mostrar, por exemplo, Prisciano e Francesco de Arcorso. Eu conversaria mais, porém já vejo uma poeira areal. Outro grupo se aproxima e com eles eu não posso me misturar. Lembre-se do meu tesouro, no qual eu ainda vivo. É a única coisa que te peço. Ele falou isso e saiu correndo pelo deserto, como um atleta que disputa uma corrida. Dante e Virgílio chegaram até um local onde era possível ouvir o ruído das águas que caíam de um outro círculo. Fazia um barulho parecido com um zumbido de abelhas em uma colmeia. Quando chegaram até a origem do barulho, 3 almas se separaram de um grupo que corria. Para tu, de vestes conhecidas, gritavam. Para, pois parece ser de nossa terra perversa. Ó tristes almas sofredoras, quantas vi com os membros repletos de feridas novas e antigas. Queimaduras que ainda me doem só de pensar. Os seus gritos chamaram a atenção do mestre, que voltou-se para mim e disse, espera, com estas almas te rogo cortesia. Os 2 pararam, e os 3 espíritos que não podiam parar também, formaram uma espécie de círculo, e enquanto circulavam, olhavam para o Dante, o que formava uma cena bem bizarra. O pescoço virava para um lado, e os pés para o outro. Se a miséria deste solo estéril, falou um deles, e nossas queimaduras, bolhas e peles descascadas te causam repugnância, deixa que a nossa fama te anime, a dizer quem és tu, que vivo caminhas por este inferno. Este na minha frente, embora corra nu com o corpo esfolado, foi figura de um alto grau no mundo. O seu nome era Guido Guerra, e muito ele cumpriu com seus conselhos e com a espada. Este outro, que está atrás de mim, é Teguiaio Aldobrande, cuja voz o mundo faria bem em ouvir, e eu sou Jacopo Rusticusti. Dante sentiu uma imensa tristeza pelos 3. Disse que até iria abraçá-los se não fosse pela chuva de brasas que ainda acontecia. Depois de um certo tempo conversando com aquele grupo de espíritos, eles desfizeram a roda e continuaram o caminho. O Virgílio então decidiu que eles também deveriam continuar o próprio caminho deles. Então chegaram até um lugar onde o ruído das águas era tão alto que nem conseguiam ouvir as próprias vozes. O Dante, que tinha uma corda presa na cintura, teve que dar ela para Virgílio. O espírito pegou ela e jogou em um precipício. O Dante já esperava que algo fosse acontecer, quando ouviu as seguintes palavras de Virgílio. O que tua mente espera, logo surgirá a tua visão. Mal ele havia terminado de falar, eu vi surgir da escuridão, nadando naquele ar denso e escuro, uma grande e estupenda figura que assombraria até os corações dos mais seguros. Ela já reduzia a sua velocidade e preparava-se para pousar à beira do precipício, estirando suas garras e recolhendo seus pés. Eis a fera com sua cauda aguda, que atravessa os montes e rompe os muros e armas. Eis aquela que todo mundo transpira e fede. Começou a me falar o mestre, enquanto acenava para a fera sinalizando que ela viesse à beira da pedra onde estávamos. E ela subiu com a cabeça e o peito, mas sobre a beira não descansou sua cauda. A sua face era a face de um homem justo. Tão benignos mostravam-se seus traços, e de serpente era o resto de seu corpo. As suas garras e o seu tronco eram peludos. Tinha o dorso e peito ordenados com pinturas de argolas e de laços. Toda a sua cauda no vazio vibrava, torcendo sua forquilha venenosa, armada na ponta como um escorpião. Vamos, chamou o mestre, vamos até a fera que acolá se assenta. Descemos pelo lado direito do dique e demos 10 passos pela sua beira inferior, evitando as areias quentes.
Quando estávamos ao lado de Geryon, eu percebi, um pouco mais distante, algumas pessoas acocoradas na areia junto à beira do precipício. Para que possas ter um conhecimento completo dos tormentos desse círculo, vai tu falar com aquele grupo enquanto eu convenço esta fera a nos transportar, sugeriu Virgílio. Dante então foi sozinho pelas bordas do precipício até chegar onde estavam sentadas algumas almas tristes. Dava para perceber a dor deles através dos seus olhos. Eles tentavam se defender das chamas como podiam, usando seus braços. O Dante tentava reconhecer algumas delas, olhando para os olhos de cada uma, mas não achou ninguém. Elas tinham uma espécie de bolsa pendurada no pescoço, cada uma tinha uma cor diferente. Uma tinha algo azul, com o rosto de leão, impresso numa bolsa amarela. Outra tinha uma bolsa vermelha, com uma pata branca desenhada. Aquela alma que tinha uma porca azul pintada sobre uma bolsa branca perguntou para Dante: "O que fazes nesta fossa? Vai embora. E como estás vivo, saibas que o meu vizinho Vitaliano sentará aqui à minha esquerda. Que vem o cavaleiro soberano, que 3 bodes terá na sua bolsa." Falou e depois fez caretas terríveis, puxando a língua por cima do nariz. Eu, assustado, voltei para o lugar onde o mestre já me aguardava. Quando cheguei, Virgílio já estava montado sobre a garupa da fera. "Ora, tenha coragem", disse tranquilo. "Monta aqui à minha frente, pois atrás ficarei para evitar que a sua cauda possa lhe fazer mal." Subi então naquele bicho horrendo, tomado de terror e medo. O mestre me segurou firme e então gritou: "Geryon, move-te afora e desce devagar. Pensa na carga que carregas." E assim o monstro deu ré e virou-se na direção do abismo. Onde estava o peito, agora estava a cauda, que esticou como uma enguia. Com suas garras puxou o ar escuro, mergulhando na escuridão. Dante estava aterrorizado, nunca sentiu tanto medo. Olhou para baixo e não via nada, só via escuridão. Geryon se movia lentamente, nadando, descendo em espiral. Esse movimento só deu para perceber por causa da brisa que soprava no rosto de Dante. Um tempo depois começou a surgir gritos pelo ar, e quando se olhava para baixo era possível ver o fogo. Conforme mais assustado Dante ficava, mais ele segurava na fera. Depois de 100 voltas de Geryon, ele finalmente pousou, deixando os dois lá no fundo, ao pé do grande penhasco, e assim que desceram de sua garupa, ele sumiu, esvaindo-se na escuridão. Existe um lugar no inferno chamado Malebolge, e é feito de pedra de cor ferrenha, como as paredes da encosta que o rodeia. No centro desse campo maligno, há um poço muito largo e profundo, que vai aparecer mais pra frente. Nesse lugar existiam diabos e demônios que chicoteavam almas eternamente. No inferno existe um lugar chamado Malebolge, que é feito de pedras ferrenhas, assim como toda a parede que cerca ele. E no centro desse lugar existe um poço profundo e bem grande. E o que resta também ao redor dele são 10 valas, que são concêntricas, ou seja, elas dividem o mesmo meio. Nesse lugar também existiam pontes que iam de uma beira até a outra. Era nesse exato local que Virgílio e Dante estavam após descerem das costas do monstruoso Geryon. E dali eles foram para a esquerda, e na direita já dava para ver as novas almas, as novas penas, o novo tormento e os novos torturadores de que a primeira vala estava cheia. 2 fileiras de almas nuas andavam em fila no fundo. As do nosso lado seguiam com seus rostos virados para nós, as outras seguiam no sentido oposto. Nos 2 grupos, diabos chifrudos surravam as almas com prazer, usando duros chicotes para que não parassem. Elas gritavam de dor, tropeçavam, mas não ousavam reduzir o seu passo. O Dante, enquanto estava olhando para algumas almas, ele reconheceu uma delas. Mas essa alma, quando olhou para Dante e viu que ele estava olhando diretamente para ela, já tentou disfarçar. Ela abaixou o rosto, mas o Dante já logo gritou: "Se eu não estou enganado, tu és Cassianêmico Venedico. O que foi que te trouxe para este molho ardido?" "Eu não queria responder", disse o espírito, "mas tua voz me faz recordar do mundo antigo. Eu fui aquele que, por dinheiro, entreguei a minha própria irmã, Isolabella, ao Marquês d'Este." Depois observou: "Mas eu não sou o único bolonês neste fosso. Esta vala está repleta de rufiões." Mas enquanto Dante e a alma conversavam, eles foram interrompidos por um diabo que viu que a alma estava ali parada, e foi até lá e deu uma chicotada nas costas dela, e disse: "Anda, rufião, que aqui não tem fêmeas para explorar." Eu voltei a seguir o meu mestre até uma ponte de pedra sobre a qual havia um vão por onde passavam os açoitados. Lá o mestre me mostrou outros condenados que caminhavam pelo vale em sentido contrário aos rufiões, que antes não víamos o rosto. Eram os sedutores,
Eles, assim como os rufiões, eram movidos por chicotadas. Sem que eu pedisse, o mestre me mostrou várias personalidades. Olha aquele que vem, imponente, que não solta uma lágrima sequer de dor. É Jazão, condenado por ter seduzido a jovem Sfili de Lemnos e depois tê-la abandonado. Ele a seduziu e depois deixou sozinha com a criança para criar. Tal pecado é punido com esta pena, e assim também Medea tem aqui a sua vingança. Os dois então começaram a subir na ponte para ir para o outro lado. Porém, antes sequer que começassem a subir, já começaram a escutar a respiração das almas que estavam ali naquela vala. Todas elas estavam respirando um ar podre que saía de um rio de excremento que ficava lá embaixo. E essa vala era tão profunda que só conseguiram ver o fundo dela quando chegaram na parte mais alta da ponte, que era o centro dela. Reconhecer alguém que ficava ali dentro era muito difícil, porque todas elas estavam quase submersas por todo o excremento. O Dante ficava ali tentando olhar, reconhecer alguém, até que uma daquelas almas finalmente gritou: "Por que olhas mais para mim do que para outras almas sujas desta vala?" "Porque", respondi, "se a memória não me engana, já te vi antes com teus cabelos enxutos. Tu és Alessio Interminei de Luca. É por isto que te olho mais que os outros. Estou aqui porque eu fui um adulador", disse ele. "Enganei pessoas com minha língua perversa." Depois que Alessio terminou de falar, o meu guia me chamou a atenção. "Vês aquela rameira suja que se coça de modo asqueroso? Ela é a prostituta Thaís. Mas vamos agora, pois já vimos o suficiente." Ó Simão Mago e todos aqueles que te seguiram, profanando e vendendo as coisas de Deus pelo preço de ouro e prata, em vossa homenagem devo soar a trombeta, pois é aqui, nesta terceira vala, onde estais. O Dante e o Virgílio estavam passando pela terceira vala, e lá dentro dela, bem no fundo, naquelas pedras geladas, dava para ver alguns buracos que eram todos iguais. E dentro desses buracos estavam enterradas as almas, e de cabeça para baixo. Apenas o pé ficava de fora, e na sola do pé delas ficava pegando fogo, e esse fogo escorria pelos calcanhares. E todas elas ficavam agitando as pernas numa esperança falsa de que talvez aquele fogo se apagasse. "Mestre", perguntei, "quem é aquele que se debate mais que os outros, e que é torturado por uma chama mais vermelha?" "Se quiseres", respondeu, "eu te levarei até ele, e poderás perguntar a ele de onde ele veio." Concordei e ele me ajudou na descida difícil, me segurando enquanto passávamos pelas beiras esburacadas. Só quando eu estava diante do pecador, foi que ele me soltou. Essa alma aí, esse cara que estava se debatendo bastante, era o filho da Ursa, ou o Papa Nicolau III, que praticava simonia, que pelo que entendi é quando você compra ou vende alguma coisa tentando comprar o poder de Deus, ou o Espírito Santo. Segundo o próprio Nicolau, ali no buraco que ele estava, embaixo dele, tinham outras pessoas que tinham chegado antes dele. Inclusive, ele mesmo diz que quando Dante chegou ali perto, ele pensou que na verdade era alguém que pegaria o lugar dele, que no caso seria o Papa Bonifácio VIII, que segundo dizem, teria persuadido o seu antecessor, o Clemente V, a renunciar. Não resisti em respondê-lo com suas próprias palavras. "Bem, dize-me quanto foi que Pedro teve que pagar ao Nosso Senhor antes que ele desse-lhe as chaves da sua igreja. Esteja certo que ele pediu nada mais que me acompanha. Então fica tu aí, pois essa tua punição é merecida. Tua avareza traz tristeza ao mundo, esmagando os justos, premiando os depravados. Criastes para vós pastores pervertidos, um Deus de ouro e prata. Pouca diferença há entre vós e os idólatras, exceto que eles só adoram a um, e vós adorais centenas." Ao ouvir as palavras de Dante, os pés se mexeram mais ainda. Então Virgílio puxa Dante para ir em direção à quarta vala. Enquanto passavam pela quarta vala, eles conseguiram ver uma procissão de almas que andava e chorava. Mas quando Dante começou a prestar mais atenção nelas, ele viu um negócio bizarro. O rosto daquelas almas estava todo contorcido e distorcido. Elas só podiam andar para trás, porque olhar para frente para elas era impossível. O Dante então não aguentou aquela cena e começou a chorar. "Ainda estás com estes tolos enganadores?" perguntou-me o guia, repreendendo-me. "Aqui neste lugar a piedade vive quando a piedade é morta. Quem pode ser mais cruel que o homem que tenta controlar a vontade divina? Levanta o rosto e veja Anfiarus.
que tentou fugir da guerra, mas foi engolido pela terra até chegar a Minos, que no fim, a todos aferra. Sabes por que ele e os outros têm a cabeça virada para trás? É porque em vida quiseram demais ver adiante. Foram todos adivinhos e astrólogos que agora só podem olhar para o passado. Olha lá Tiresias, que foi homem e também mulher. Vearonta e também Manto, que deu nome à cidade de Mantua, onde nasci. Depois que Virgílio falou que uma das almas que estavam ali era a vidente Manto, ele começou a falar um pouco sobre a vida dela. Falou que ela percorreu o mundo por muito tempo, até finalmente se estabelecer em uma planície no norte da Itália. E lá ela começou a praticar as suas magias e também a formar os seus sacerdotes. Até que em um certo momento ela morreu e sobre os seus ossos foi construída uma cidade, que era Mantua. Mestre, sua explicação eu sinto tão certa que ouvir outra seria como carvão extinto. Mas dize, dessa gente que passa, se há alguma outra digna de nota. Sim, aquele ali cuja barba se espalha do queixo sobre suas costas é Eurípides, mostrou Virgílio. E aquele outro magro é Michael Scott, que sabia tudo sobre magia. Vigdo Bonatti e Veasdente, que hoje deseja ter sido mais dedicado na arte de fazer sapatos. Mas agora vamos, pois a lua cheia já se põe e o dia já amanhece. Enquanto ele falava, nós andávamos. Quando eles estavam andando por uma outra ponte, de repente eles pararam para dar uma olhada na próxima fissura do Malebolge. Só que naquele lugar não dava para ver nada, apenas algo que fervia ali embaixo, que era algo espesso e muito escuro. A única coisa que era possível ver eram as bolhas que saíam daquilo e estouravam no ar. Só que enquanto Dante estava parado ali tentando ver se ele reconhecia alguma alma ou se ele via alguma alma, de repente o Virgílio solta um grito na direção dele, dizendo para ele tomar muito cuidado. Aí quando Dante se vira, ele vê um diabo vindo na direção dele e estava carregando uma alma nos ombros. E o mesmo demônio falou: "Ó Malebranche, aqui está um daqueles anciões devotos de Santa Zita. Cuida dele, pois eu vou buscar os outros. Quase todos daquela terra são corruptos, exceto, claro, Bonturo. Lá com dinheiro qualquer não vira um sim." Depois de falar isso, o diabo solta a alma que cai naquele líquido espesso. O diabo saiu correndo e sumiu na escuridão. O pecador até tentou ir para a superfície desesperadamente, mas os outros demônios surgiram e com os seus garfos afundavam ele mais ainda. "É melhor que te escondas", sussurrou o mestre, preocupado com a presença de tantos demônios. "Não é bom que saibam da tua presença. Fica aí atrás daquela pedra e não saias tu de lá até que eu te chame." Fui e obedeci. Seu temor tinha sentido. Quando o mestre chegou ao outro lado da vala, eles surgiram. Saíram todos debaixo da ponte e quando viram o meu guia, apontaram os arpões na direção dele. "Nenhum de vós seja inimigo", gritou Virgílio. "E antes que me ataquem, que venha um de vós e me ouça." "Vai, Malacoda", gritaram todos. Então uma daquelas criaturas se afasta lentamente do grupo e se aproxima de Virgílio, rosnando e pergunta do que adiantaria aquela conversa. "Crês tu, Malacoda?", falou o mestre, "que eu teria chegado até aqui se não fosse por vontade divina? Me deixa seguir, pois no céu a vontade é que eu guie alguém por este caminho." Com isso o orgulho dele caiu, assim como o seu arpão que parou a seus pés, e gritou para os outros: "Não toquem nele." O Virgílio então grita para Dante sair do esconderijo. Ele corre na direção do seu guia, mas então alguns demônios se aproximam e Dante fica com medo, porque parecia que o acordo não seria cumprido. "Eu vou tocá-lo", gritou um. "Onde?", gritou o outro. Mas Malacoda voltou-se rapidamente para eles e os afastou gritando: "Fica quieto, Scarmiglione." E depois virou-se para nós dizendo: "Esta ponte sobre a sexta vala está em ruínas. Se vocês querem prosseguir, devem continuar por esta beira, e mais adiante irão encontrar outra ponte. De ontem, 5 horas mais que agora, já são 1266 anos desde que essa via foi destruída. Para lá mandarei alguns de meus guardas que irão fiscalizar os pecadores no fosso. Podem ir com eles. Eles se comportarão." Malacoda então mandou 10 diabos para escoltar os dois, e seriam eles Calcabrina, Aulicino, Cagnazo, Lebicoco, Dracignazo, Graficiane, Siriato, Farfarello, Rubicante e Barbaricha, o chefe da expedição. "Meu mestre, o que é que eu vejo?", falei assustado. "Dispensa a escolta e vamos embora sozinhos, pois eu não quero seguir na companhia deles. Se prestas atenção, como é de teu costume, vê que eles mostram os dentes e piscam uns para os outros." "Não há o que temer", respondeu o mestre. "Deixa que ele mostre os seus dentes à vontade. Eles o fazem para as almas que fervem e não para nós."
Antes de seguirem pela beira esquerda, os demônios saudaram Malacoda, assoviando, com a língua firme entre os dentes, fazendo um som obsceno. Esperavam um sinal para partir. O demônio então os respondeu de volta com o ânus em som de trombeta. Os dois então andavam com os 10 demônios, e no meio dessa caminhada eles conseguiram ter uma noção melhor daquele líquido escuro que estava ali embaixo. Eles perceberam que de vez em quando uma alma, como por exemplo fazem algumas baleias, se levantavam na superfície e depois abaixavam rapidamente. Algumas delas até saíam da água e ficavam ali na costa, mas rapidamente elas já mergulhavam de novo por causa do Barbarisha. Mas uma dessas almas acabou não sendo rápida o suficiente e foi pega por um dos demônios. Ó Rubicante, enfia tuas garras na costa dele, esfola, rasga a pele. E quando os demônios gritavam, eu voltei-me para o mestre e perguntei: Mestre, se puderes, descubra quem é este desgraçado que caiu nas mãos dos seus adversários. Meu guia se deslocou até o pecador e perguntou de onde viera. E ele respondeu: Eu nasci e fui criado no reino de Navarra. Depois fui servo do bom rei Tebaldo e lá aprendi a arte da barataria. Agora pago a conta neste caldo quente. Siriato, que tinha 2 presas de javali no rosto, sentiu que poderia rasgar essa alma apenas usando uma delas. Mas Barbarisha interveio e pegou a alma. Aproveite enquanto eu o seguro, disse Barbarisha a Virgílio. Se quiseres que ele fale mais, continue a interrogá-lo, antes que os outros o dilacerem. Então dize-me, continuou Virgílio, conheces algum latino lá embaixo? Eu estava com um agora há pouco, queria eu estar lá embaixo com eles para não receber essas garfadas. Já esperamos demais, gritou Libicoco, que com um garfo arrancou-lhe um pedaço do braço. Dragnaço já ia furá-lo com um guinhão, mas desistiu assim que percebeu que o decurião Barbarisha olhava para ele, muito irritado. Enquanto conversavam, o pecador disse que poderia trazer outras pessoas para os viajantes verem, entretanto precisaria que os diabos ali fossem embora, pois os espíritos tinham medo deles. Olha só a trapaça que ele armou para escapar, disse Cagnaço, rindo e sacudindo a cabeça. Trapaceiro eu sou, respondeu o esperto, especialmente se for para trazer desgraça aos meus companheiros. Então os diabos resolveram fazer uma aposta com aquele pecador. Eles levariam ele para um pouco longe das águas e soltariam. Se ele conseguisse chegar nas águas antes que os diabos pegassem ele, eles nunca mais iriam atrás dele. Entretanto, se os diabos alcançassem, ele serviria de brinquedo para eles. No momento que a alma foi solta, ela disparou em direção àquelas águas escuras, e 2 dos diabos já saíram logo atrás dele, porém não o alcançaram. E assim que a alma submergiu de novo, esses diabos começaram a atacar uns aos outros, até que todos estavam ali brigando. E aproveitando essa distração, Virgílio e Dante saíram dali e continuaram a jornada sozinhos. Os dois caminhavam sem companhia, até que Dante começou a pensar se os demônios ficariam bravos por terem se machucado por causa deles, e com certeza então eles viriam atrás. E nisso ele começou a olhar para trás o tempo todo. Mestre, eu disse, se não tiveres como nos esconder, eu temo que esses diabos poderão nos encontrar. Eu os sinto, eu os ouço como se estivessem vindo. O teu temor agora se juntou ao meu, então eu vou procurar uma maneira de escaparmos. Se o declive à direita permitir a nossa descida à próxima vala, teremos como escapar do ataque imaginado. Mas antes sequer que o Virgílio terminasse de falar alguma coisa, apareceram os demônios que vinham com as suas asas abertas e correndo com raiva na direção dos dois. É claro que o Dante entrou em desespero, mas rapidamente o Virgílio pegou ele no colo e jogou em um declive, exatamente naquele que ele tinha falado. O Dante desceu pela calha e logo caiu na 5ª vala. O Virgílio foi logo atrás e os demônios vieram correndo e pararam bem na beira. Ficaram xingando tanto o Dante quanto o Virgílio, mas descer ali eles não podiam. Eles não podiam sair da 4ª vala, então ficaram para trás. E nesse novo lugar que o Dante e o Virgílio estavam, tinham pessoas coloridas, que usavam um capuz, que era brilhante por fora, mas por dentro era extremamente pesado, como se fosse chumbo. Meu guia, falei, enquanto caminhamos por esta vala, olhe em volta e dize-me se vês alguém cujos feitos ou nome me seja conhecido. Mas devagar, tu que correis por este ar escuro, gritou um espírito que ouvira a minha fala toscana. Talvez eu possa conseguir o que tu queres.
Os espíritos ficaram muito interessados com o Dante, afinal de contas, ele não estava usando nenhum capuz e parecia estar bem vivo. E no meio da conversa com essas almas, os dois descobriram que, na verdade, aqueles espíritos ali eram frades. Mas um em específico chamava muita atenção, afinal de contas, ele estava crucificado bem abaixo dos pés deles. Este que tu vês crucificado disse aos fariseus que era mais oportuno sacrificar um homem que atormentar todo o povo. Nu, ele jaz no caminho e, como vês, sente o peso de cada um que passa sobre ele. Todos os outros do seu conselho estão aqui também. Poderia nos dizer, se vos for permitido, perguntou Virgílio ao frade, se há à direita alguma passagem conhecida pela qual nós dois possamos sair, sem que seja necessário invocar os diabos para nos tirar dessa vala? A resposta da pergunta não agradou nem um pouco Virgílio. Na verdade, deixou ele bem irritado. Os espíritos disseram que até tinha uma ponte ali, mas ela tinha sido destruída, e a única maneira de sair daquela vala seria escalando as ruínas da ponte. O Virgílio, nesse momento, abaixou a cabeça e começou a xingar aquele demônio que tinha mentido para ele, dizendo que tinha uma ponte por ali. Mas mesmo extremamente chateado e irritado por ter sido enganado, ele chama o Dante e os dois começam a escalar as ruínas. Segura aquela pedra ali, ordenou o mestre, mas tenha cuidado, veja antes se ela te sustenta. Então eles começaram a subida. E se não fosse por uma parte mais curva ali para o Dante descansar, provavelmente ele teria caído, pois não aguentaria continuar a subida. Ali no Malebog, cada poço é mais fundo que o anterior, então o lado de uma subida acaba sendo muito menor do que o outro. Mas de uma forma ou de outra, o Dante e o Virgílio conseguiram chegar lá em cima na pedra, e o Dante, que já estava completamente acabado, aproveitou para dar uma sentadinha e descansar. Porém, o Virgílio nesse momento olhou para ele com um olhar muito bravo. Precisas deixar o cansaço de lado, disse ele, pois estirado sob a pluma ou a concha, a fama não se alcança, e sem ela a vida passa sem deixar qualquer vestígio. Levanta, vence o cansaço e anima-te, mais longa escada nos aguarda. Com ânimo se vence qualquer batalha, quando o corpo pesado não atrapalha. Ao ouvir essas palavras, o Dante se levantou novamente, animado e falando para mostrar que ele era destemido e valente, mas logo ele foi interrompido por uma voz de outra vala, mas não dava para entender nada do que ela falava, ela parecia irritada e apressada. O Dante então se inclinou para ver se conseguia ver alguma coisa ali, para ver se achava a fonte da voz, mas não dava para ver absolutamente nada. Mestre, pedi, que tal atravessarmos até o outro lado e descermos o muro? Aqui onde estamos, eu só ouço e nada entendo. Olho para baixo e nada vejo. O que pedires eu faço sem reclamar, respondeu Virgílio. Então os dois começam a descer pela ponte. Eles veem uma cena terrível, e é tão terrível que, segundo o próprio Dante, só de lembrar dessa cena, o sangue dele já fica gelado. Ali naquele lugar existia uma multidão de almas, e ao redor dessa multidão existiam várias serpentes. Essas almas andavam sempre com os braços para trás, porque eles eram segurados por duas serpentes que apertavam os braços. E de repente, olhando para uma alma que estava ali perto deles, o Dante vê uma cena extremamente bizarra. Uma serpente começa a subir pelo colo da alma e ela entra no peito dela. E de repente a alma começa a pegar fogo até que ela vira completamente cinzas. Mas é claro que o sofrimento da alma não acabaria por ali. De repente aquelas cinzas começam a tremer e lentamente a alma vai se formando de novo, até que ela se completa. A alma, quando volta, parece que ela voltou de um sono profundo. Ela está completamente estática e com medo, mas o Virgílio se aproxima dela e pergunta: "Quem és tu?" perguntou Virgílio. "Eu chovi de Toscana faz pouco tempo neste abismo. Eu gostava mais da vida bestial do que da vida humana. Como a mula que fui, Sovane Futi, a besta. Pistoia era minha toca." "Mestre", pedi, "pergunta a ele por que ele sofre nesta vala. Eu achava que ele estaria mergulhado num rio de sangue como os outros violentos." O pecador ouviu, virou-se para Dante e envergonhado disse: "Maior é a dor de teres me encontrado nesta miséria que a dor que senti quando perdi minha outra vida. Mas agora não posso negar-me em te responder. Eu estou aqui porque eu fui um ladrão. Foi eu quem roubou aquela sacristia, onde outro levou a culpa." No final do discurso, o homem fechou as mãos em punhos, deixou apenas o dedo médio levantado e apontou para cima. "Toma, Deus, olha, isto aqui é para você." E isso as serpentes se aproximaram do homem e uma apertou o seu pescoço, impedindo que ele falasse. Outra apertou os seus braços para que ele não se mexesse.
e de repente um centauro se aproximou procurando por ele, mas com tanto medo ele achou forças e começou a fugir. Esse centauro era incrivelmente diferente, ele era coberto por serpentes e tinha um dragão em suas costas, que soltava fogo contra quem se aproximasse. Esse que tu vês é Caco, apontou meu mestre, filho de Vulcano que aqui cumpre a pena por ter roubado o rebanho do seu vizinho, o Hércules, que foi quem depois o matou com 100 golpes de clava, dos quais não sentiu talvez mais que 10. Enquanto Caco passava, 3 espíritos se aproximaram e nos perguntaram: quem sois vós? Nossa conversa então se interrompeu. Eu não os conhecia, mas cheguei a ouvir alguém do grupo perguntar: onde será que está Cianfa? O Dante estava ali parado ouvindo aquelas almas conversarem, quando de repente ele viu no chão se aproximar um lagarto com 6 patas. Esse lagarto pulou em cima de uma das almas. Com um par de patas do meio, ela segurava o peito da alma, com as patas da frente, os braços, e com as de trás, as pernas. Ela fincou seus dentes no rosto daquele pobre pecador, e com a sua cauda, ela atravessou o corpo dele, indo de um lado até o outro, e chegou em um nível de bizarrice daquela cena, em que parecia que os 2 corpos eram o mesmo. Não dava para distinguir qual que era o lagarto e qual era o pecador, formando um tipo de dinossauro bem macabro e bizarro. Então um dos companheiros do pecador gritou: ó Agno, como mudastes? Não é mais nem 2 e nem 1. Das 2 cabeças agora só havia uma, e já surgiam 2 semblantes em um único rosto. Aquele ser não era mais gente nem serpente, transformara-se em um monstro nunca visto, e a imagem deturpada assim se foi, num passo lento. Então uma espécie de cobrinha preta ou um lagarto se aproximou dos 2 ladrões que restavam. Ela fincou os dentes na perna de um deles, mas esse ladrão continuou estático, em uma espécie de transe, olhando para o lagarto, enquanto o lagarto olhava de volta. Do focinho de um e da ferida do outro saía um tipo de fumaça. Então o lagarto se estendeu diante daquele ladrão e começou um tipo de troca de aparência. As expressões que apareciam no rosto do lagarto saíam do rosto do homem, em uma troca completamente simétrica. A cauda do lagarto se dividia em 2, enquanto as pernas do homem se juntavam perfeitamente. A pele dele também começava a ficar escamosa e mais dura, enquanto do animal ficava mais macia. Os braços do ladrão começavam a encolher em direção às axilas, enquanto as patas do lagarto aumentavam de tamanho, até o momento em que o homem tombou no chão e começou a rastejar, e a criatura começou a andar. Mas aquele homem recém-transformado não tinha orelhas, e a língua ainda parecia de serpente. Mas de repente, as orelhas humanas começaram a aparecer e a língua se juntou perfeitamente, enquanto no lagarto as orelhas deram espaço para 2 chifres e a língua bifurcada de serpente apareceu. Quando a fumaça finalmente desapareceu, o lagarto começou a caminhar assoviando, e o homem andava ao seu lado até que ele virou para trás e disse: quero agora que Buoso corra com as 4 patas, como eu fiz. E apesar dos meus olhos confusos e minha mente desorientada, não deixei de reconhecer os 2 que ficaram. Um era Puxo Ciancato, o único que não se transformara, e o outro era aquele por quem Gavili chora. Alegra-te, Florença, pois é tão grande que até pelo inferno teu nome se expande. 5 eminentes florentinos encontrei naquele fosso, o que me fez sentir vergonha de ti. Eles então começaram a subir pelas escadas de onde tinham descido. Virgílio foi na frente e puxou Dante rochedo acima. Em um momento já era possível ver a 8ª vala, que resplandecia em chamas, e essas chamas se mexiam como se fossem humanos. O Dante imaginou que elas estavam mantendo algum pecador preso, mas então Virgílio disse: em cada fogo há um espírito que é torturado pelo fogo incessante. Ó mestre, perguntei, isto que acabas de falar eu já tinha adivinhado, mas dize-me, que está naquele fogo duplo, com uma chama dividida em 2 pontas? Naquela chama, respondeu, sofrem dura pena Ulisses e Diomedes. Naquela chama se arrependem de ter tramado o logro do cavalo de Troia e o roubo do paládio. Dante ficou um tempo em silêncio, olhando aquela cena bizarra, de pessoas pegando fogo e andando. Mas então surgiu uma nova dúvida. Podem eles falar através do fogo? Perguntei. Sim, respondeu o mestre, mas deixa que eu fale, pois, sendo gregos,
pode te desprezar. Chegou o fogo a um lugar propício e o mestre se aproximou perguntando: ó vós que são dois dentro de uma única chama, se mereci de vós o meu viver, se mereci de vós alguma fama, quando no mundo meus altos versos escrevi, não vos moveis? Mas que um de vós me diga onde foi perdido, para morrer. A ponta maior da chama logo cresceu e começou a se agitar, e como se fosse uma língua ondulando, virou para eles e disse: quando descobri que nada podia impedir minha ânsia de viajar e conhecer o mundo, nem ternura de filho ao meu velho pai, nem o amor da minha Penélope, decidi explorar o mar aberto e profundo. Acompanhado de minha tripulação fiel, passamos da Espanha e Marrocos, e continuamos além dos pilares que por Hércules foram fixados, sinalizando aos homens que daquele ponto não passassem. A alma nesse momento se calou por alguns segundos, e era somente possível ouvir os estalos do fogo queimando na pele dos pecadores. Mas então a chama continuou a falar. Navegamos em mar aberto por 5 meses, com a vela sempre à esquerda, até que vimos no horizonte uma enorme montanha, mesmo distante, apagada e escura. Nunca eu vira outra assim tão grande, mas nossa alegria durou pouco e logo transformou-se em pranto. Da nova terra saiu um grande redemoinho que atingiu a nossa embarcação na popa. 3 vezes o barco rodou até que na 4ª fomos sepultados nas profundezas do oceano. A chama agora estava parada e quieta. Ela já ia se afastando até que apareceu uma outra que veio logo atrás dela. O fogo dessa nova chama chamava a atenção porque fazia um barulho estranho. A ponta então começou a mover-se como se fosse uma língua, até que todos ouviram ela falando. Mas então o Dante, que estava parado, foi cutucado por Virgílio, que disse: fala tu, pois este é latino. E eu, que estava preparado para lhe responder, comecei: ó tu que te escondestes nessa chama, no coração dos teus tiranos. Tua Romanha sempre esteve em guerra, mas quando eu a deixei, ela não estava envolvida em conflitos. Ravenna está como muitos anos, e a águia depolenta já estica suas asas sobre Sérvia. Mas Tinovo de Verrúcio, assim como o velho, continua a sugar o sangue de seu povo. Depois o Dante perguntou quem ele era. Se eu acreditasse que eu estava falando com uma alma, queria voltar ao mundo, esta chama não mais se moveria. Mas como nunca deste abismo, alma alguma jamais escapou, sem medo de infâmia eu te respondo. Fui guerreiro e depois frade franciscano, acreditando que assim eu poderia corrigir meus erros do passado. Arrependi-me dos meus pecados e confessei meus erros. Ai miserável, e bem teria valido se não fosse aquele príncipe dos novos fariseus, que me pediu para ajudá-lo a destruir a fortaleza perestrina. Subindo pela escarpada para o arco seguinte que atravessa o fosso, onde pagam suas penas aqueles que as ganharam desunindo. Quem poderia, mesmo fazendo uso da melhor prosa, narrar as cenas de sangue das feridas que vi naquele triste lugar? Todas as línguas, por certo, estariam falidas, pois nossa memória e nosso vocabulário não são suficientes para compreender tamanha dor. Nem nos campos de batalha das piores guerras se viu tantos corpos estraçalhados, com deformações e feridas tão terríveis quanto os que povoavam aquela nona vala. Perto de Virgílio e de Dante, estava uma alma, digamos assim, bem castigada. Eu não posso descrever exatamente como a história diz que estava a alma, porque é capaz do YouTube não gostar, mas digamos que ela estava rasgada. E uma das outras almas que estavam ali se tratava de um personagem muito conhecido. Ele é o fundador de uma religião e um profeta que eu sinceramente não esperava ver aqui nessa história. Mas uma das almas vira para Dante e diz: vês tu como eu me maltrato? Vês como Maomé e Ali estão desfeitos, gemendo? E todos esses semeadores de discórdias e heresias, todos aqui são continuamente rasgados, cruelmente, por um diabo que aqui nos tortura eternamente. Em vão saram as feridas, pois logo ele volta e nos dilacera outra vez. Depois me perguntou: e tu quem és? Tentando retardar a tua pena aí sobre a ponte? Nem a morte ainda o alcançou, nem culpa ordena que ele sofra aqui, respondeu Virgílio. Mas para que ele possa ter esta experiência, eu que estou morto devo guiá-lo por todo este inferno de giro em giro. Isto é tão verdadeiro como a minha presença aqui. Quando ouviram a conversa, várias almas se aproximaram para ver Dante, quase que esquecendo do sofrimento que passavam. Diga ao Frei Dolcino, falou Maomé, que ele se abasteça de mantimentos e não saia do seu refúgio nas montanhas, se ele não tiver pressa em me encontrar. Se não tomar esses cuidados, o bispo de Novarra certamente o vencerá.
Logo depois de falar, o Maomé já se levantou e saiu, e depois dele veio um que tinha a garganta furada, o nariz cortado e só uma orelha inteira. Ele saiu em disparada do grupo e já falou mostrando a sua garganta vermelha. Ó tu que vi na sua terra latina, lembra-te de Pyr de medicina quando voltares, e avisa a Guido e Angiolelo que se nossa visão é certa, eles serão arrancados de seu barco e afogados perto da Católica. Por traição de um tirano cruel, aquele traidor que só vê por um olho, reina sobre a cidade que alguém aqui deseja nunca ter visto. Quem é aquele que nunca deseja ter visto a cidade onde reina o tirano? Perguntei. Este aqui, mas ele não fala nada, disse Pyr, mostrando um companheiro calado e assustado, cuja boca ele abriu com a mão. Este homem, no exílio, acabou com as dúvidas de César quando lhe disse: o homem preparado quando hesita perde. Cúrio, que antes era um grande comunicador, agora parecia muito assustado com a sua língua presa na garganta. Um outro, que tinha as mãos truncadas, levantou os seus cotos no ar e começou a gritar. Recordo a pobre mosca que disse: o que está feito, o que para os toscanos foi semente tosca, e para tua casta será a morte, respondi-lhe irritado. E ele, com esta ferida, retirou-se. Continuei a observar a multidão quando vi um corpo que caminhava sem cabeça. Ele segurava sua cabeça pelos cabelos, balançando-a como uma lanterna. Quando chegou junto da ponte, ergueu alto o braço que a segurava para que sua fala pudesse ouvir melhor. Sou Bertrand de Borneo, gritou. E sofro esta pena monstruosa por ter instigado o jovem rei contra o seu pai. Eu pus o pai contra o filho, e por ter separado aqueles antes tão unidos, eu tive o meu cérebro separado de meu tronco. E assim como tu vês, o perfeito contrapasso. Tanta gente ferida e sofrendo deixou o Dante com os olhos inundados de lágrimas. O Virgílio notou e perguntou para ele: o que procuras? Por que olhas tanto para essa gente? Nos outros fossos isto não aconteceu. Se quiseres contar todos, lembra-te que o vale se estende por 22 milhas, e a lua já se encontra aos nossos pés. Vamos andando porque o tempo é curto, e há muito mais para ver adiante. O Dante já se encontrava chorando depois de ter conversado com aquele homem sem cabeça, e depois também de ter visto muita gente sofrendo ali naquele círculo. Mas então o Virgílio puxa ele para que eles continuem a viagem. Se soubesses o que eu estava procurando, talvez tivesses deixado eu permanecer por mais tempo. Falei e continuei a seguir o mestre, que não parou de me ouvir, e acrescentei: dentro daquela vala onde eu mantinha o olhar, acredito que esteja um espírito da minha família, a chorar pela culpa aqui punida. Não tenhas tal preocupação com ele, pois ela não é recíproca, respondeu o mestre. Quando estávamos lá, ao pé da ponte, pude vê-lo te ameaçar com o dedo erguido, e prestei atenção quando falaram seu nome, Gary Del Bello. Tu não ouvistes porque estava demais entretido com a cabeça falante de Bertrand de Born. Ó mestre meu, a violenta morte não lhe foi vingada, disse eu. O deixou indignado, acredito. E foi essa a razão pela qual se escondeu sem querer falar comigo. É por isso que eu sinto pena e tristeza por ele. Os dois continuavam conversando enquanto andavam por uma ponte, até que era possível ver uma vala, só que dentro da vala não dava para ver nada, apenas uma escuridão. Mas em um certo momento, eles atingiram o meio da ponte, e ali era possível ver todo o Malebog, e dentro daquela vala que estava embaixo deles, parecia ter espíritos amontoados que pareciam ser doentes, pareciam leprosos. Eles escutavam gritos terríveis e eram tão terríveis que tiveram que tampar os ouvidos, e o ar ao redor deles tinha um cheiro podre, parecia carne apodrecida. Descemos por uma via à esquerda da saída da ponte, até chegar a um ponto onde se tinha uma visão mais nítida daquele poço, onde são punidos os falsários. A visão era terrível. Por todo o vale se estendiam montes de espíritos empilhados, tão cansados que mal se moviam. Uns se estiravam de bruços ou de costas sobre os corpos dos outros. Outras almas se arrastavam, e os dois viajantes andavam sem falar sequer uma palavra, olhando para aquelas almas completamente doentes, que mal conseguiam se manter em pé, já que algumas delas eram completamente deformadas. Foi então que eles viram duas almas sentadas,
uma encostada na outra e completamente coberta de sarnas. Eles se coçavam freneticamente, cravando as unhas dentro da pele, para tentar, mesmo que em vão, diminuir aquela coceira insuportável. Tu que arrancas tua pele com as unhas, dirigiu-se Virgílio a uma das almas. Dize-me se existe algum latino aqui presente, para que tuas unhas possam servir a este teu trabalho eternamente. Latinos somos nós que tu vês aqui, desfigurados, respondeu um deles chorando. Mas quem és tu e por que nos perguntas? Eu sou o guia deste ser vivente, respondeu Virgílio, e aqui desci com a intenção de mostrar-lhe todo o inferno. Depois dessa explicação, os dois se viraram bem lentamente na direção de Dante. E o mesmo fizeram os outros que estavam mais longe, que também tinham ouvido essas palavras. O mestre então pediu para que o Dante fizesse as perguntas que ele tanto queria. O Dante então disse que se eles quisessem sumir no esquecimento, eles poderiam ficar calados, mas do contrário, eles poderiam contar quem eles eram e por que eles estavam ali. Eu fui alquimista de Arezzo, e este aqui é Alberto que me condenou à fogueira. Eu lhe disse brincando que eu sabia levitar ele. Insatisfeito por eu não tê-lo transformado em um dédalo, reclamou ao seu protetor que me mandou queimar. Mas não foi por isso que eu estou aqui. Foi por ter no mundo usado a alquimia. Minos não se enganou e me colocou aqui entre os falsários. O Dante falava a Virgílio sobre a ingenuidade do povo quando uma alma apareceu e disse: se achas mesmo isto dos cianenses, então olhe para mim, eu sou Capóstio, que falsificava metais e moedas. Deves lembrar-te de mim e saber que eu não era nada ingênuo, pois falsificava muito bem. De repente se viu ao longe, no meio daquele breu, duas sombras que eram mais escuras que a própria escuridão. Tinham uma energia vingativa e dispararam contra Capóstio, e uma delas cravou os dentes em seu pescoço e o arrastou para longe, esfolando ele naquele chão áspero. Ficou o alquimista de Arezzo e tremendo ele me disse: aquele louco é Gianni Schicchi. Ele vive sempre assim, raivoso, e nos maltrata o tempo todo. Então eu disse-lhe: tomara que aquele outro não te morda também, mas antes que ele se vá, diz-me quem é. Aquele é Mirra, ele disse, a princesa depravada que se tornou amante do seu próprio pai, se passando por outra, e assim enganou o rei. Da mesma maneira, agiu Gianni, que se fez passar por Buoso Donati, no seu leito de morte, falsificando o testamento em seu favor. Conforme aqueles dois espíritos loucos foram se afastando, o Dante acompanhava eles com os olhos. Mas então, quando eles desapareceram, o Dante se voltou para os outros espíritos. Um deles era bastante deformado. A doença que ele tinha deixava ele completamente inchado, tanto que ele nem conseguia se mexer direito, e mal conseguia fechar a boca. Mas ele percebeu que Dante olhava para ele. Ó vós que, não sei por que, não sofrem flagelo algum, vede aqui a miséria do mestre Adamo. Em vida, eu tive tudo o que quis, e agora eu faço qualquer coisa por uma gota d'água. A imagem das fontes e rios que descendem ao Arno me assombram eternamente, e isto mais me castiga que o mal que resseca o meu rosto descarnado. Fui eu quem falsificou a moeda cunhada com Batista, e por isto eu fui torrado na fogueira. Quem são estas almas que fumegam ao teu lado? Perguntei. Elas já estavam aqui quando eu cheguei, respondeu, e desde então nunca se moveram. Ela é a falsa que acusou José, este outro é o falso Sinon, o grego que mentiu em Troia. Este fedor exalam por causa da sua febre aguda. Sinon, talvez ofendido pelas palavras de Adamo, juntou forças, levantou-se e bateu nele. O mestre Adamo respondeu imediatamente, atingindo o rosto dele com o braço e disse: embora eu não possa caminhar por este vale, minha mão é livre para o que for preciso. Mas ela não estava tão livre quando tu seguias para a fogueira, estava? Respondeu irado o outro. Mas a tinhas muito bem quando cunhavas. Agora dizes a verdade, mas não foste tão verdadeiro em Troia, respondeu Adamo. Minhas palavras foram falsas, assim como as moedas que fizestes, gritou Sinon. O Dante ficou ali parado, olhando a briga, até que Virgílio se irritou e gritou para ele: vai, continua olhando, mais um pouco e eu perco a paciência. Dante ficou envergonhado, tanto que não conseguiu responder. O Virgílio percebeu e disse: menos vergonha que essa tua já seria o suficiente para lavar falta maior. Deixa pra lá, esquece. Mas lembra, se outra vez estiveres exposto a tais situações, cuides de procurar o meu apoio. Querer ouvir tais rixas é gostar de baixaria.
Os dois então deram as costas para aquele vale terrível até chegar a uma beira e atravessaram em silêncio. Mas começou a ficar tão escuro que eles mal conseguiam ver as próprias mãos, até que em um certo momento o Dante ouviu um estrondo, o que parecia ser uma trombeta. Então ele olhou para o horizonte e viu o que parecia ser as torres de uma cidade. Mestre, perguntei a Virgílio, que cidade é aquela? A escuridão o impede de ver o que realmente são essas torres. Respondeu, não é uma cidade. O que vês são silhuetas de gigantes que estão dentro do poço. Por serem tão altos, parte do seu corpo desponta além do nível deste círculo. Continuaram a caminhar na direção das chamadas torres. À medida em que se aproximavam da beira do poço, a neblina se tornava menos densa, e os gigantes começavam a tomar forma, aparecendo à vista ao mesmo tempo que o medo crescia. Finalmente conseguiram separar os rostos, os ombros, os braços, o peito e boa parte do ventre de um deles. O rosto era tão largo quanto o próprio corpo. Rafael Maia Mekzabialmi, gritou o gigante. Oh, alma tola, respondeu Virgílio. Fica com essa tua trompa que está presa no teu peito e faze uso dela para descarregar a tua raiva. E depois voltou-se para mim. Ele mesmo se acusa, ele é Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Para ele, língua alguma faz sentido, portanto vamos deixá-lo, pois é perda de tempo tentar falar com ele. Deixaram Nimrod de lado e viraram à esquerda, indo pela beirada, até que mais à frente acharam outro gigante acorrentado. Uma mão esquerda estava atada à frente e a sua mão direita estava presa atrás, e uma enorme corrente o apertava, dando 5 voltas do pescoço até a cintura, até onde puderam ver. Ele quis provar que era melhor que Jove, disse meu mestre, e aqui tem a sua recompensa. É Alfialtes, cujos braços que antes moveu contra os deuses agora permanecem imóveis. Se for possível, disse eu gostaria de conhecer o descomunal Briareu. Não muito longe daqui, disse o mestre, tu verás Anteu, que está solto e falante. Será ele que irá nos levar até o fundo. Aquele que queres ver está muito longe. Ele também está amarrado e se parece muito com este aqui, embora tenha uma aparência muito mais assustadora. De repente, Alfialtes se sacudiu de uma forma que nunca foi visto uma torre tremer antes. Nem nos piores terremotos. O Dante teria morrido de susto se não tivesse antes visto a corrente que o prendia, o que deu muita confiança. Continuaram pelo caminho até pararem diante do gigante chamado Anteu. O Virgílio falou com ele e pediu: Anteu, este que está comigo pode espalhar a tua fama pelo mundo, pois ainda vive. Para que ele não precise recorrer a Tifeu ou a Tício, eu te peço para que nos leve lá para baixo, onde o frio do Cócito congela. Assim que o Virgílio parou de falar, o gigante estendeu as suas mãos e o poeta subiu nelas. Assim que ele estava mais acima, o gigante também pegou o Dante, e conforme ele andava, ele se mexia, parecendo quase que uma montanha desabando. Então ele deixou os dois no fundo do poço, se levantou e foi embora. Chegamos ao fundo do universo depois de descer um pouco mais, abaixo do ponto onde o gigante havia nos deixado. Eu ainda olhava admirado para o altíssimo muro quando ouvi o meu mestre falar: olhe para baixo e tome cuidado para não pisar nas cabeças dos pobres sofredores. Então Dante olhou em volta e viu sob seus pés um lago gelado. O chão era tão duro e tão liso que parecia vidro. As almas estavam submersas no gelo com apenas o tronco e as cabeças de fora. Todos mantinham seus rostos voltados para baixo e batiam os queixos de tanto frio. Depois de muito olhar para aquela multidão, viu aos seus pés 2 almas tão juntas que até os seus cabelos tinham se entrelaçado. Dizei-me vós que assim juntam os peitos, pedi. Dizei-me quem sois. Quando ouviram Dante, os dois olharam para ele e começaram a chorar. Suas lágrimas logo congelaram, unindo mais firmemente um ao outro. Irritaram-se por causa disso e, tomados pela raiva, se agitaram e ficaram violentamente batendo as cabeças. Antes que Dante voltasse a interrogá-los, um outro espírito que tinha perdido as 2 orelhas por causa do frio falou: por que tanto nos olhas? Esses daí são 2 irmãos, filhos de Alberto, donos do vale onde flui o rio Bicenzo. Se procurares em toda a Caína, não encontrarás almas merecedoras desse tormento como esses 2. Nem aquele que teve seu peito e sombra perfurados por um só golpe da lança de Arthur, nem Focacha, e nem este cuja cabeça me encobre a visão. Ele é Sasson Mascherone, e se és toscano, deves saber quem ele foi. Eu fui Camicione dei Pazzi, e espero aqui pela chegada de Carlino, meu parente,
cuja pena fará me parecer bem menos grave. Almas roxas de frio eram vistas pelo chão. Dante olhava para elas e continuava a caminhada até que chutou uma sem querer. "Por que me atropelas?", gritou uma alma em prantos. "Se não vens para crescer a vingança de Montaperte, por que me molestas?" O Dante então pediu para Virgílio para que parasse, porque tinha uma alma que estava xingando as outras ali. Ele tinha a impressão de conhecê-la, e quando pararam, o Dante foi até ele. "Quem és tu que insulta os outros?", perguntei. "E tu, quem és tu que vais pela antenora, chutando os outros na cara como se fosses vivo?", perguntou minha alma. "Vivo eu sou", respondi, "e poderei servi-lo na busca de tua fama, se eu puder acrescentar teu nome às minhas notas. Essa é a última coisa que eu desejaria. Vai-te embora daqui, vai. Não é assim que se consegue as coisas nesta lama." O Dante pegou ele pelos cabelos e disse: "É bom que digas logo o teu nome, ou não te sobrará um fio de cabelo sequer." "Não", o espírito respondeu, "eu não digo de jeito nenhum. Tu podes arrancar todos os meus cabelos, pode me pelar 1000 vezes se quiseres, mas nunca ouvirás de mim o meu nome." O Dante já estava quase arrancando os cabelos da alma, quando uma outra falou: "O que tu tens, boca? Já não basta aguentar o ruído do teu queixo que bate sem parar, por que não te calas?" "Ora, ora", disse eu, "não preciso mais que fales, maldito traidor. Bem que eu desconfiei. Não te preocupes, que eu levarei o mundo à verdade sobre ti." A alma disse que não ligava pra nada, só queria que Dante fosse embora, e quando Dante deixou Boca para trás, viu duas almas juntas no mesmo fosso e uma delas mordia a outra ferozmente. "Ó tu que mostras com cada mordida o ódio que sentes por esta cabeça que devoras, dize-me", pedi, "dize-me a razão pelo qual aches assim. Se a tua razão for justa, sabendo quem sois vós e o pecado desse outro, prometo que no mundo acima retribuirei a tua confiança, ou que minha língua fique seca para sempre." O pecador tirou os dentes da outra alma, virou e disse: "Queres que eu me recorde de um terrível pesadelo? Mas, se o que eu disser puder trazer uma infâmia maior a esse traidor de quem arranco a pele, tu ouvirás o meu relato e o meu pranto." E prosseguiu: "Eu não sei o teu nome, nem de onde és, mas parece florentino. Tu deves saber que eu fui o conde Ugolino, e que este outro é o arcebispo Rudieri. Por causa de sua perversa astúcia, por confiar nesse desgraçado, eu fui traído, detido e morto, como vês. Mas antes saibas, de forma cruel, como fui morto, para que possas julgar-me. Se o pensamento do que agora vou dizer não te tocas o coração, como tu és cruel. E se não chorares, será que alguma vez choras?" Em resumo, o homem disse que foi preso junto com os seus filhos, sem água e sem comida. É claro que em um momento as crianças começaram a chorar de fome, mas não havia nada que esse homem podia fazer. Em uma manhã, quando acordou, estava tão nervoso que começou a morder os próprios dedos. E as crianças em volta, achando que ele estava mordendo a mão por causa que estavam com muita fome, ofereceram a própria pele para que ele não tivesse que arrancar os próprios dedos. O homem chorou e conforme os dias passavam, ele viu as crianças morrendo até que enfim chegou a sua hora. Quando terminou de falar, virou o seu rosto para sua vítima e voltou a atacar aquele crânio com os dentes, como um cão que não larga o seu osso. Virgílio e Dante, pela vez deles, seguiram adiante até um lugar onde o gelo maltratava de forma muito mais dura os pecadores. Os rostos deles eram virados para cima e nem nos olhos a sua angústia encontrava alívio, pois lá se forma uma barreira de gelo no primeiro choro, quando as lágrimas congelam e preenchem toda a cava do olho. Embora o frio estivesse mais afastado do rosto dos dois viajantes, eles começaram a sentir uma leve brisa. Então o Dante perguntou para o Virgílio: "Mestre, que vento é esse? Eu pensei que vento algum poderia chegar a estas profundidades." "Logo saberás", respondeu Virgílio, "pois teus próprios olhos te darão a resposta." O Dante então começou a conversar com algumas almas que estavam ali por perto, até que o Virgílio chamou a atenção dele. "Estamos diante das bandeiras do Rei do Inferno", disse-me Virgílio. "Olha para frente e vê se consegues discerni-lo." Começaram então a aparecer ao longe algumas imagens. Tinha uma espécie de redemoinho ali e tinha umas almas que estavam enterradas no gelo de diversas formas. Algumas de pé, algumas de ponta cabeça, algumas atravessadas, algumas em arco, enfim, de várias formas. Até que quando caminharam o suficiente, o Virgílio parou e disse: "Esse é Dite,
disse ele, e este é o lugar que exige toda a coragem que tens em ti. O Dit, no caso, é o Lúcifer. Depois disso, o Dante descreve tudo o que ele viu, e eu vou narrar aqui pra vocês, sem texto na tela nem nada, somente algumas imagens que eu vou tentar colocar para ilustrar aqui. Não me perguntes como eu fiquei fraco e gelado, pois não há palavras que possam descrever aquela sensação. Eu não morri, nem estava vivo. Tente imaginar, se puderes, como sem coisa nem outra eu fiquei. Vi aquele gigante submerso no gelo, despontando o seu corpo do peito para cima. Só o seu braço já tinha o tamanho de um daqueles gigantes que encontramos na entrada do lago. Fiquei mais assombrada ainda quando vi as 3 caras que ele tinha na sua cabeça. Toda vermelha era da frente, a da direita era amarela e a da esquerda era negra. Acompanhava cada uma um par de asas como as de um morcego. Eu nunca vi um navio com velas tão grandes, e ele as abanava, produzindo 3 ventos delas resultantes. Era esse vento que congelava as águas do Cócito. Lhe chorava por 6 olhos, e dos 3 queixos caía uma sangrenta baba que pingava junto com as lágrimas. Em cada boca ele moía um pecador. O da frente ele mordia mais rapidamente que os outros. Cada ceifada ele arrancava a pele inteira. Este à frente é Judas Iscariotes, disse meu mestre, que sofre pena dobrada, com a cabeça para dentro e com as pernas para fora. O que é mordido pela boca preta é Bruto e o outro é Cássio. Mas em breve será noite. Está na hora de partirmos, pois já vimos tudo o que há para se ver. Agora agarre-se em mim firmemente. Os dois então foram para trás de Lúcifer, se agarraram em suas costas e de repente ele se levantou, abriu as suas asas e pulou em um buraco na frente dele. Então eles começaram a descer rapidamente e o vento batia no rosto dos 2 viajantes. O Virgílio, que parecia exausto, olhava para cima como se estivesse sentindo falta do inferno que eles acabaram de sair. Dante e Virgílio se encontravam entre as paredes e as asas de Lúcifer, mas de repente eles atingiram o chão. O Dante, que tinha caído, ficava procurando aonde que estava o Lúcifer que veio com eles, mas assim que Virgílio apontou, ele viu que Lúcifer estava mais abaixo deles, com as pernas viradas para cima. Virgílio então chamou Dante e disse que era para ele se levantar, pois o dia já estava começando. E nesse momento, o Dante ficou confuso, porque o Virgílio tinha acabado de dizer que estava escurecendo. Mas então ele explicou que aquele mundo que eles estavam agora era o oposto do que acabaram de sair. Aquele que eles estavam se chamava Judeca, e o buraco que eles tinham acabado de passar foi causado pela queda de Dit na Terra. E agora eles teriam que seguir um caminho que estava abaixo dele. Depois da queda, por medo dele, a Terra, que formava continentes deste lado, fugiu para o nosso céu, deixando encoberto pelo mar todo este hemisfério. A terra que estava aqui amontoou-se na superfície, onde formou uma montanha, deixando esse caminho vazio. Aí embaixo há um lugar, tão distante de Beelzebu quanto o limite de sua tumba, conhecido pelo som, e não pela vista, de um pequeno riacho que para cá descende, pelo suco que por ele foi aberto. Dante e Virgílio então começaram a caminhar por aquele caminho que estava escondido debaixo do chão. Caminharam completamente sem descanso até que finalmente subiram de novo, e o Dante finalmente conseguiu ver as estrelas novamente. Se você curtiu essa série do Inferno de Dante e quer que eu traga o Paraíso e o Purgatório de Dante, deixa o like aí no vídeo. Se ele bater 1000 likes já no primeiro dia, pode ser que semana que vem eu já traga o Purgatório de Dante aqui pra vocês, hein? Não esqueça de se inscrever também para não perder as próximas séries que eu vou trazer aqui e de compartilhar o vídeo, que você me ajuda pra caramba, hein?